Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Antes de eu apresentar meu convidado, eu quero agradecer a todos vocês que compartilham o nosso conteúdo, que mandam para os amigos, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, agradecer vocês que fazem contato com a gente sempre, mandando a sua reclamação, a sua queixa, a gente vai atrás em loco para poder deixar uma cidade cada vez melhor. Quero agradecer a Vivi Estética e Massoterapia, tá com a gente aqui, Vivi, obrigado, viu, pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho. Agradecer o pessoal do Batatais Car Show. Em abril, o maior evento de som automotivo acontece em Batatais. Em breve a gente traz mais detalhes, tá bom? Agora sim, recebendo ele que já foi, deixa eu ver se eu acerto, Zé Luiz, rápido o currículo, né? Assim, bem por cima, não é detalhado. Professor, secretário de Finanças, e a pessoa que mais vezes esteve à frente do município, 4 vezes, o eterno prefeito Zé Luiz Romagnoli. Zé, obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra falar com você. A honra é toda minha, Michel. Minha saudação a você e a todos aqueles que te acompanham aí nessa importante, um importante trabalho que vocês fazem de divulgação daquilo que acontece no dia a dia e que aconteceu e que poderá acontecer na nossa cidade. Então, a alegria toda minha de estar aqui, estou à sua disposição. Pode fazer as perguntas. Não combinamos pergunta, porque isso. Não tem isso. Apenas acrescentando no meu currículo que você falou, eu sou profissional da área de contabilidade há mais de 50 anos. Além de professor, né? Tive um escritório de contabilidade, fui contador muitos anos aqui em Batatais, além de professor na Escola de Comércio. Fui contador do Rampim durante 11 anos. Rapaz, eu lembro do Rampim. Desde o nascimento do Rampim até depois eu sair e aí montar o escritório. E depois, com a vida pública, eu não tive como conciliar mais. Eu tinha um escritório muito grande. Você dedicou mais à vida pública ou mais à vida profissional do Zé Luiz? Não, profissional. A minha vida pública, ela foi resumida em 20 anos, Mas a vida profissional, eu já estou com 50. Então, Zé, se você me permite chamar assim, Sim, ou prefeito, porque assim, é muito difícil. Eu acompanhei a tua participação na Câmara Municipal semana passada, a gente vai falar da questão das contas também, e todo mundo referia a você como prefeito, porque assim, é meio que, eu acho que é meio automático, Quando a gente fala Zé ou Zé Luiz, dá a impressão que a gente está sendo, sei lá, sem educação, É muito prefeito. Inclusive, eu vi um vídeo que você soltou lá do Tribunal de Contas, o próprio pessoal te chamando de prefeito. Exatamente. É um chamamento, um tratamento, vamos dizer assim, que as pessoas acostumam, E uma vez prefeito, você fica sempre prefeito. Não, e no teu caso, 4 vezes, 4 vezes. Tive essa honra, com a graça da população de Batatais, E como é que surgiu a política na tua vida, Zé? Porque assim, ela veio do nada ou já era um anseio desde garoto? Ela veio do nada, Michel. É interessante. É uma história até muito longa, mas resumindo rapidamente, é uma história interessantíssima. Eu nunca tinha me envolvido com política e, aliás, o meu saudoso pai morreu dizendo para mim não participar da política. Pelo amor de Deus. Foi a maior dificuldade da minha vida, foi a decisão do primeiro mandato. Primeiro mandato. Lá em 97, foi em 96. 96. Que aí você assumiu em 97. Isso. Para você ter uma ideia, foi assim. Nós tínhamos uma participação política. Quem me convidou para a política, para participar de um partido político, foi o saudoso Vicente Tassinaro. Eu trabalhava no Rampim e eu fazia o tratamento com o Vicente. E o Vicente era muito político. O Vicente foi muito político. Tem uma história política, foi vereador, mexia muito com isso daí. Aí o Vicente conversava muito essa questão política. Ele achava que eu tinha uma certa didática, uma certa facilidade. E aí ele era muito amigo do saudoso também, Duarte Nogueira, o pai, que era médico em Ribeirão Preto. E o Duarte Nogueira, a minha irmã mais velha, que mora em Ribeirão Preto, hoje trabalhou 16 anos com ele. Na Santa Então já Casa. tinha uma relação. Isso, ele vinha aqui em Batatais algumas vezes, fazia uma visita onde a gente morava. Minha irmã também morava aqui antes de casar, hoje mora em Ribeirão. E depois, com o ingresso na ordem maçônica, o Nogueira
Aí começou a me assediar. Assediar e falar, vem pra cá. Isso, para filiar um partido. E o senhor sempre irrelutível. Não quero isso. Na época ele era afiliado ao PTB. E aí o Vicente também. Aí o que acontece? Eu acabei cedendo isso daí e comecei a participar, então, filiando ao PTB. A primeira filiação partidária minha foi o PTB. Na época, até me lembro que nós fizemos uma campanha aqui em Batatais para trazer pessoas que tinha aqui já algumas pessoas filiadas ao PTB, mas que estavam adormecidas, mas pessoas de expressão, de nome, o senhor Alberto Arantes e várias outras pessoas que peso, tinham, que tinha passado. O próprio Dr. Alberto Gaspar Gomes, lá atrás, começou no PTB. No PTB. O PTB era o partido, meu pai até comentava isso, do Getúlio Vargas, que era o pai da legislação trabalhista, né? Como nós moramos na roça há muito tempo, e nasceu naquela época, na década de 60, a questão do sindicalismo, e o Vicente da Cidade trabalhou muito com isso, eles iam nas fazendas. Militante ali. Isso. E meu pai tinha um quê pelo Getúlio Vargas, assim, como o pai dos trabalhadores, CLT. Que trouxe o direito para todos nós. Todo mundo. Que tá aí, perdemos alguma coisa, mas está aí. Isso me ajudou a definir essa filiação no PTB. Eu lembrava do meu pai. Embora meu pai nunca político. Mas até aí você não pensava em ter um cargo. Não. Você falou, vou fazer parte. Isso. A documentação do PTB, histórica da cidade, está comigo até hoje. Aí eu comecei. Que relíquia. Isso, a fazer parte como secretário, que eu tinha facilidade. No partido. Do partido. Contador, né? Aí filiei partido, aí participava nas épocas das eleições, como mesário, como presidente de sessão, essa coisa e tal, e por aí, tudo bem. Até chegar uma eleição municipal. Aí municipal, que eu tinha muita amizade com o saudoso Claré Dalpico, a mãe dele, o pai dele morava até perto, ali onde eu moro hoje, morava na 9 de Julho, eu morava na Amador de Barro, meu pai na Senador Feijó, que tinha chácara. O pai dele ia sempre lá conversar com meu pai. Tudo ali na região. Ali. Isso. Aí veio, então, uma candidatura do Claré e Baldock. E o Baldock. Isso, Claré e Baldock. Isso em 88, se não me falha a memória. Aí, resultado, naquela oportunidade, o Claré veio para o PTB. Filiou no PTB. Então, como eu era o secretário, aí nasceu esse estreitamento na política da gente. Já se conheciam, mas aí ficou mais próximo devido ao partido. Eu era contador, o Claré é advogado. Então, o Claré pegava as causas tributárias, mas quem fazia era eu. Você. E ele assinava a parte jurídica. Então, nós trabalhamos sempre juntos, assim. Naquele tempo tinha muita fiscalização, multa, essa coisa e tal. E o Claré sempre era um advogado de renome na cidade, pegava, mas ele falava para mim assim, faz você a parte tributária, eu entendia um pouco da legislação, era a minha função, minha profissão, então a gente estreitou muita amizade que tinha. Bom, aí eu passei então, através do partido, a ser uma espécie de coordenador da campanha do Claré e do Baldock. E do Baldock. Até eu tinha um escritório aqui na Chiquinha Arantes, e as reuniões eram feitas ali. Ali no escritório. Aí participava o saudoso também José de Paula Ferreira, que também era afiliado ao PTB. José de Paula. Tinha umas figuras antigas do PTB. São Mauri Coutinho. E de nome, né? De nome. De expressão na cidade. De expressão, exatamente. Aí nós montamos isso tudo, e já naquela oportunidade, o Claré falou para mim assim, você vai ser candidato a vereador. Eu era professor nesse Escola de Comércio. Você vai ser candidato a vereador. Eu falei, você tá doido? Organizei aquela turma tudo da chapa, essa coisa e tal, e o último nome da chapa tinha que ser o meu. E na hora H eu não coloquei o meu nome para registrar. Eu que fazia a documentação. Mas por querer isso? Por querer, porque eu não queria participar. Proposital. Aí eu coloquei o nome do saudoso Carlinho Pupim, sem ele falar com ele. Aí registrei. Quando surgiu aquilo, foi, nossa, um Deus nos acuda. Aí ficou tanto coisa, e o Carlinho Pupim acabou sendo eleito. Nós ajudamos, o Raimundo, tudo bem. Só que nós não tivemos sorte naquele tempo do Claré e o Baldock ser eleito. Perdeu para o saudoso, aliás, saudosos, né? O Salim Mansur e o Salomão, apoiado pelo Geraldo Marinheiro. Ponto. Aí o que acontece? Desfez todo o grupo que tinha. Eu continuei com a minha parte no escritório, era já contador do Rampim. Mas continuou no partido. Continuei no partido. Aí o Claré também, aquela desfeita tal.
Quando foi, assim, um ano antes da eleição, é histórico isso. Totalmente, eu estou adorando a história. É histórico. Eu tenho certeza que o pessoal, os mais jovens estão ficando por dentro. Exatamente. E quem é mais antigo está lembrando. Como que é, eu vou chegar lá para você ver, você vai acompanhar, e quem está acompanhando também vai perceber como que quando tem que acontecer, acontece. Aí o que aconteceu? Passado 2 anos do governo do saudoso Salim, eu estava com o escritório de contabilidade, já aqui na Prudente de Moraes, onde tem até hoje. Aí um dia chegou lá no escritório o saudoso Geraldo Marinheiro. Queria falar comigo. Aí ele veio, secretário, já vou, tem dinheiro, ele pegou e falou assim, olha, eu tenho uma fazenda e eu quero montar um engenho para fazer pinga, aguardente. E eu queria que você arrumasse a documentação para mim. Eu falei, perfeitamente. Eu vou arrumar a documentação. Eu falei, Sr. Geraldo, isso é um pouquinho complicado, porque tem que ter registro do Ministério da Agricultura, tem isso, coisa e tal. Aí fui até na propriedade ver as instalações, que eu falei, vai ser vistoriado, não sei o quê. Aguardente era complicado, né? A Receita Federal. De ter autorização. Isso, questão de álcool, essa coisa e tal. Enfim, fui lá e falei, não, dá para fazer. Depois, Michel, para encurtar uma parte, depois, aquela questão da pinga, do engenho, chamava Engenho Três Corações. Eu montei, eu fui em Jundiaí, consegui os registros do Ministério da Agricultura, toda a documentação, montamos esse Engenho Três Corações. Fez um garrafão de pinga só. Um só. Metade dele está comigo, até hoje. Guardou? Tá no meu sítio. Foi o único que fez. Aí o Geraldo falou assim, que eu vou fazer umas pingas, você sabe, na política, eu levo uma pinga, coisa e tal. Não, qual foi, prestam atenção, qual foi o objetivo do Geraldo? Aproximar de mim por uma questão política. Aí nós ficamos, através dessa empresa, durante uns 60 dias, contato quase que diariamente, por causa da documentação, etc. De repente, o Geraldo veio e conversa comigo assim, José Luiz, você é muito amigo do Claré Dalpico. Eu falei, sou. Ele falou, nós temos uma amizade há muito tempo, família, o irmão dele fez tiro junto. E aí eles tinham aquela disputa política. Aí já existia uma questão já de rompimento do Geraldo com o demais grupo que tinha ficado, que era do Geraldo. Aí eu captei a mensagem. Eu falei, olha, mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim para mim, eu falei, por que, Geraldo? Ele falou assim, não, é que eu queria conversar com o Claré, mas você sabe, nós politicamente, nós não temos nada pessoalmente, mas politicamente nós fomos adversários, e eu lutei muito aí agora na eleição do Salim, né? Fizemos algumas críticas ao Baldock, mas eu queria conversar com o Claré. Eu falei, olha, Geraldo, se você quiser, eu falo com o Claré, tenho contato com ele todo dia, falo com ele. Talvez você tinha uma relação estreita já exatamente. Também, né? Aí o que acontece? Fui na casa do Claré, no escritório dele, conversei com o Claré, aconteceu isso. O Claré pegou e falou assim para mim, mas tudo bem, vai continuando a conversa. Aí nós fomos conversando, aí conversou só os três. Ia conversando. Você intermediando ali. Isso, eu para lá e para cá. E essa pinga não fazia, e não sei o quê. Aí a coisa virou política. O que o Geraldo falou? Olha, eu quero me aproximar do Claré, porque o Claré ainda tem algumas pessoas e eu perdi o grupo. E eu estou contrariado com esse pessoal que eu ajudei. A política tem isso, né? Sim. Ele falou assim, eu queria me aproximar. De um lado, outra hora do outro. Ô Michel, como tem Deus no céu. Aí, tudo bem. Organizamos então o primeiro encontro do Geraldo e do Claré. Até então eles não se falavam. Não. Tinha um respeito. Sim, mas cada um na sua. Isso. Devido a essa... Aí, organizei tudo direitinho, marcamos um dia à noite no meu escritório. Aí eu comprei 2 garrafas de cerveja de Skol, lembro direitinho. Botei na geladeira. Aí, quando chegou 7h30, o Claré chegou, entrou, daí um pouquinho chegou o Geraldo Marinheiro. Aí chegou, foi o primeiro aperto de mão dentro ali da sala. Aí que apertaram, né? Conversaram tudo direitinho, coisa e tal. Aí eu peguei e falei assim, espera um minutinho, eu vou ali, tem o Geraldo gostava da cerveja, o Claré também.
Eu falei, eu vou abrir uma cerveja, pus 2 copos na bandeja, pus em cima da minha mesa, falei, vocês tomam 2 copos, vocês dão uma descontraída, depois vocês conversam. Começa o papo. Isso. Dá uma relaxada. Isso. Eu não falei que tinha outra, aquela ali. Aí eu falei, ó, eu vou sentar na sala ali e vocês conversam primeiro, depois eu participo da conversa. Mas conversa vocês primeiro, que eu não sei o que eles queriam falar. O que vocês vão fazer aí? Aí, Michel, eu saí, tranquei a porta e eles ficaram. Depois de 1 hora de conversa, aí abriu a porta, os dois estavam mais sorrindo, alegre. Eu falei, nossa. Santa cerveja. Deu certo. Aí, não, tudo bem, esse coitado já estava de pé para ir embora. Eu falei, não, tem mais uma cerveja, agora eu vou tomar um copo com vocês. Aí abri a outra, nós tomamos outra cerveja. Pronto. Aí o Geraldo foi embora, o Clarinda ficou um pouquinho, morava perto ali. Pertinho. Aí nós saímos, viemos até na casa dele, eu estava de carro, larguei o Geraldo, uma felicidade, o Claré é uma felicidade tremenda. Ponto. Aí começou. Bom, resumindo, que a história é longa, nós fizemos mais ou menos uns 3 meses de reuniões secreta, eu, o Geraldo e o Claré, no mesmo carro. Caraca! Nós fizemos essas reuniões, sem ninguém saber, já tratando a questão das próximas eleições no ano seguinte. E para fazer essa dobradinha? Não se havia ainda não pensava nisso? Não, nisso daí não. Bom, deixa eu te contar para você, para quem está ouvindo, que é fantástico isso. Você vê como que eu cheguei e como que é a vida. Tudo bem. Aí já parou esse negócio da pinga, já ficou meio de ficou lado. Do canto o negócio mas a de firma pinga. continuou aberta. Tudo bem, tal. E nós fomos conversando. Até organizar um encontro público. Olha para você ver. Um encontro público do Geraldo e do Claré. Mas tinha que ser uma forma e que teria que transparecer que era uma coisa casual. Casual, nada sim. combinado. A sorte, tinha uma eleição do Conselho Deliberativo da Operária e tanto o Geraldo como o Claré participavam do conselho. Mas então é a oportunidade. Foi um domingo, aí nós organizamos, nós 3, organizamos esse encontro. Então o Geraldo ficava num canto lá do salão da Operária, o Claré ficava no outro. Eles vinham caminhando pelo centro, com aquele pessoal, os conselheiros, os votantes, os associados, essa coisa e tal, e de repente no meio do salão eles teriam que se encontrar, se cumprimentar para nascer ali, uma publicamente, alguma visibilidade de que o Geraldo e o Claré se cumprimentaram. Fizemos isso. Eu fiquei de longe, eles vieram. Isso é uma aula para qualquer marqueteiro político. Eu era também membro do quadro social da Operária, lá no Clube de Campo. Aí veio, eles se cumprimentaram. No dia seguinte, nossa, aquele zum na cidade. O Geraldo voltou a falar com o Claré. Porque o Claré assim, voltou a falar com o Geraldo, e etc. Quando anunciou eles juntos, a cidade ficou empolvorosa. Isso. Porque tinha as pessoas, isso, população comum mesmo, do lado do Claré e do lado do Geraldo Marinheiro, né? Então, resultado, assim, resumindo, aí, publicamente, o que aconteceu? Do lado do MDB, que era inimigo mortal do Claré, né? E que era do partido Geraldo, do lado deles, nossa senhora, a coisa pretejou. Não aceitava de jeito nenhum. Não pode aquelas figuras mais históricas na época, Dr. Elson, depois Dr. Elson, Dagmar, aquela turma, Serginho Tabellini, Bueno, aquela turma fiel do MDB. Tudo bicudo. Tudo. Falou o quê? Alberto, não sei o que, essa coisa e tal. A coisa pegou. Eles tinham que contra o Claré que não podia. O Geraldo nem tanto. Bom, organizamos isso daí, aí foi passando, de repente vem o começo do ano seguinte, já é o ano eleitoral. Aí começa a acelerar as conversas, tá. Bom, quando nós chegamos mais próximo, no mês de março e abril, aí já se falava já numa possível candidatura do Geraldo Marinheiro, não do Claré. O Geraldo não tinha reeleição naquela época, já se falava uma candidatura do Geraldo. Então o Salim era o prefeito e o Salomão era o vice. Tudo bem. Aí veio essa coisa e tal, e nós continuamos as conversas, secretamente, nós 3. E vai, e organizava a parte papelada, essa coisa e tal, tudo bem. Quando foi se afunilando, falou assim, aí eu me lembro, não esqueço disso, Michel.
O Geraldo, um dia sentado à noite lá no sofazinho meu até hoje. Aquela sala minha é histórica. Totalmente. Ela, nos últimos anos, definiu a política em Batatais. Nos últimos anos. Aí ele sentou, e o Claré do lado, e eu na minha mesa, coitado na cadeira, nós conversando. Aí o Geraldo falou assim para o Claré: Claré, vamos fazer uma união? Eu e você. Do nada, não foi preparado no terreno, nada. Nós já tínhamos essa noção, sim, que ia chegar nisso daí. Mas nós não tínhamos ainda, tanto eu como o Claré, não tinha, se o Geraldo iria realmente abandonar o grupo. Eu falo, nós estamos fazendo essa coisa e tal, mas na hora H ele fica com o grupo e tudo bem. Aí fez esse convite. O Claré não deu afirmativa. Tá. Aí eu fiquei assim, meio sem entender. Terminou, passou uns dias, eu fui na casa do Claré, no escritório dele, falei, por quê? Por que você não respondeu para o Geraldo? Ele falou assim, não, vamos fazer uma pesquisa primeiro. Eles estão rachados, talvez eu ganhe a eleição deles. Aí eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei, mas Claré, ninguém ganha a eleição do Geraldo. É porque historicamente... Aí fizemos essa pesquisa, está com o Claré. Eu tenho um volume de pesquisa nos últimos anos da cidade impressionante. Eu tenho história política da cidade, está comigo. Aí o Claré veio, nós fizemos a pesquisa. Geraldo Marinheiro, 39%, o Claré 15%. Porra. Aí eu falei, Claré, você quer ganhar a eleição do Geraldo? Não tem. Ele falou, mesmo contrariando essa coisa e tal, o Salim vinha mal. Aí o Claré pegou e falou assim, então eu acho melhor eu aceitar ser o vice dele. Mas eles não tinham conversado. Passou uns dias, o Geraldo não ficou sabendo que nós tínhamos feito a pesquisa. Passou uns dias, deu corda para mim aproximar mais outra vez, marcou outra reunião. Aí o Geraldo foi mais incisivo, falou assim, está se aproximando, eu preciso tomar uma definição. Deixa eu te falar, vamos fazer a união? Aí o Claré falou assim, vamos. Aí eu não esqueço disso. O Geraldo fala para o Claré, Claré, eu perdi o grupo que eu tinha. Você ainda tem umas pessoas muito boas do teu lado. O Zé Luiz é uma delas. O Geraldo falou assim. É importante, então, eu acho importante essa união nossa. Mas não se falou prefeito e vice. Então concordou com a união, concordou, tudo bem. Porque aí tinha Chico Acelo, tinha Batista, tinha uma turma toda que não sabia como é que ia reagir a isso. Exatamente. Aí foi. Ponto. Decidiu. Tudo bem. Um belo dia, olha, vê o que eu vou falar agora. Um belo dia, de noite, naquela sala, sentado, o Geraldo, depois de muita conversa, de combinar e tal, vira para o Claré e diz o seguinte para o Claré: Claré, nós conversamos, aceitamos fazer a união, só que nós não decidimos quem é o candidato a prefeito e quem é o candidato a vice. Antes do Claré responder, o Geraldo, muito esperto, falou assim, eu sou mais velho que você, então eu saio candidato a prefeito agora, você é vice. Depois, na próxima eleição, eu te apoio, você como candidato a prefeito, e depois na outra nós apoiamos o Zé Luiz. O Zé Luiz era brincadeira. A parte do Zé Luiz era só para fazer uma... Era só para... E você olhando aquilo lá. Eu ali participando. Michel, olha para você ver como tem Deus. Naquele mandato, nós três fomos prefeito. Daquela dobradinha. Naquele mandato deles. Aí saiu a eleição. Claré e Geraldo ganhou a eleição. O Geraldo vem, falece com 4 meses de governo. Aliás, governou 15 dias só. Ele porque ele já vinha doente, né? Isso. Nós não sabíamos disso. Ficamos sabendo depois que ele comentou com a gente. Aí o que acontece? Naquele mandato, o Claré assume como prefeito e depois me lança como candidato a prefeito, aí que nasceu, e eu ganho a eleição. Então, naquele mandato, Geraldo, prefeito, faleceu, Claré, vice-prefeito, prefeito, e eu, prefeito eleito. E foi exatamente o que o Geraldo Marinheiro falou. Foi. Na ordem. Nunca esqueci, na ordem. Eu era a brincadeira. E acabei virando 4 vezes prefeito. Então, essa é a origem minha. Essa é a origem minha na coisa. Pequena, né, na política, né? Não sabe nada. O que acontece? Houve um outro fato
porque o Geraldo vem e nós montamos. Depois que não teve jeito, aí a turma do Geraldo teve que aceitar, uma parte ficou, outra parte ficou com o Salim. O pessoal aceitou de boa? Não, uma parte aceitou. Aí acabou vindo o próprio irmão do Geraldo, Oswaldinho, que estava essa coisa e tal, estava do lado do Salim. Aí veio o Bueno, o Ellison, o Oswaldinho, que eu me lembro. Que aí veio, e aí houve uma pressão muito grande em cima do Geraldo, e o Geraldo deu um murro na minha mesa, uma reunião que o Claré não estava. Eles não aceitavam. Eles aceitavam o Geraldo como candidato, voltava todo mundo para o grupo, mas não aceitavam o Claré. Eles achavam que o Geraldo ganhava a eleição, não precisava do Claré. Não precisava do Claré. E eles arrumavam um vice do próprio partido para o Geraldo. O Geraldo deu um murro na minha mesa dizendo o seguinte: o vice é o Claré. E se vocês não concordar, eu não sou candidato a prefeito e apoio o Claré de prefeito. Isso eu ouvi. Então não tinha muito jeito. Não tinha. Todo mundo. Aí uma turma veio, depois acabou lançando o Adalberto e o próprio Salomão como candidato, apoiado pelo Salim, ficou aquele racha e nós saímos então. Terminado a eleição, aí no período eleitoral, o Geraldo veio e comentou por cima comigo e com o Claré, dizendo o seguinte: olha, eu estou um pouco cansado. Vocês, Claré, você é bom de oratória, vocês sustentam o comício, Zé Luiz, e eu chego só no final, falo alguma coisinha só e vou embora, porque eu não... Porque ele já estava... Isso, já estava. Aí nós percebemos que tinha alguma coisa. Mas isso no fim. Mas estava no meio da campanha, tinha que tocar. Né, aí ele vinha, eu organizava tudo, a parte financeira, a parte... Está tudo comigo, tudo guardado. Tudo guardado comigo, no meu arquivo lá. Aí guardava tudo, coisa e tal, chegava, vinha, terminava o comício, no outro dia ligava cedo, queria uma reunião comigo, com o Claré, para fazer uma análise, como é que estava indo bem, tudo bom. Eu ficava na retaguarda, aí eles iam comemorar lá na chácara dele. Está indo bem, essa coisa e tal. E eu ficava aqui, porque tinha as pesquisas, eu tinha que receber as informações da pesquisa, não podia passar para todo mundo. Não era tão veloz que nem hoje com a internet. Tal. Aí eu tinha que ver, tinha que analisar, e depois eu passava para o Geraldo e para o Claré só. Ninguém mais sabia das pesquisas. Essas informações da parte financeira, tudo bem. E o Geraldo ficou um quê comigo? Impressionante. Aí quando veio para montar o secretariado, eu lembro direitinho, nós reunimos na chácara dele, aí foi na chácara dele. Depois, aí o Geraldo pegou, falou assim para o Claré: Claré, então, secretário, educação vai ser a dona Odila, o fulano de tal, a administração vai ser o meu irmão Oswaldinho, o outro vai ser aqui, o outro vai ser aqui, o outro vai ser aqui, o outro vai ser aqui. E já tinha tudo pronto. Tudo pronto. Aí, e nós do PTB? Nada. Aí o Claré ficou com a cara, não sei o que, coisa e tal. Saímos de lá da chácara, o Claré ficou com uma arara. Mas a gente estava eleito. Aí eu falei: calma, Claré, calma, não sei o que e tal. Bom, passou uns dias, faltava definir o esporte. Aí chamou o Figueiredo, que era do PTB. Então tá bom, o PTB ficou com o esporte. Com o esporte. Isso. E ficou um cargo para trás que ele não definia e nem comentava, que era o diretor financeiro. Diretor financeiro. Eu tinha um escritório, que é muito funcionário, estava dependendo. Aí, um belo dia eu estava no escritório, ficava até 6 horas, coisa e tal, eram umas 5h30, toco o telefone. Era o Geraldo Manieiro. Você pode dar um pulinho aqui? Faltava 15 dias para assumir o governo. Você pode dar um pulinho aqui em casa? Posso. Eu ia sempre lá, a dona Odila fazia um suco de melancia, essa coisa e tal, às vezes gostava, tal, conversava. Quando eu chego lá, está o Claré Dalpico sentado no sofá, na sala, o Geraldo. Você falou: uai. Aí o Geraldo falou para mim assim: Zé Luiz, deixa eu falar um negócio para você. Eu convidei um parente meu para ser o diretor financeiro e ele não pode assumir só daqui 4 meses. Será que você não assumia interinamente 4 meses? 4 meses, que aí depois essa pessoa viria. Eu falei: pronto, barbardade. Eu falei: Geraldo, eu me lembro direitinho. Geraldo, eu não posso abandonar o meu escritório. Eu não posso abandonar o meu escritório. Mas assim, eu quero colaborar com o teu governo. Aí ele me corrigiu, falou: nosso governo. Eu falei: o teu governo. Mas é assim, eu não corrigi. O Claré no sofá está alocado às horas, que falou: o cargo mais importante o cara não quer. Né? E do meu lado ainda, né? Ele pensou. Aí
eu falei, não, eu vou ver, mas eu acho que não dá para assumir, não. Vamos ver, nós achamos aí um outro, essa coisa e tal. Saí de lá assim. Nisso, o Claré me liga e diz, pelo amor de Deus, caramba, assume interinamente o cargo mais importante. Na hora você não aceitou. Não. Aí depois, eu liguei para o Geraldo, interinamente, eu assumo. Eu topo. Eu assumo, mas não posso. Os 4 meses, e a prefeitura tinha uma questão de uma dívida, estava desorganizada, e eu tenho esses balanços. Ninguém tem dados da prefeitura mais do que eu na história. Eu tenho esses balanços tudo. Eu tenho os processos da Casa da Cultura, da Santa Casa, do aeroporto, tem tudo. Tenho cópia disso. Entendeu? O que acontece? Aí eu peguei e falei para o Geraldo, assumo. Então surgiu isso daí. Tá. Quando nós fomos assumir, aí havia promessa de voltar ao carnaval. Então foi combinado com todo mundo que não ia ser nomeado, ia trabalhar de graça por dinheiro do salário dos diretores, ia para a escola de samba. Para realizar o carnaval. Tudo bem. Só que aí houve um problema jurídico. Tinha que nomear o jurídico, aí acabou sendo o doutor Ellison, e o financeiro que tinha que assinar o cheque. Aí eu tive que ser nomeado. Aí nomeou. Aí falou, vou pegar aqui para ajudar. Eu e o doutor Ellison fomos os dois que devolvemos o dinheiro mesmo. Está com documento. Nós devolvemos. Os outros trabalharam sem receber. Doaram um mês de serviço. Para poder fazer o carnaval. Nós trabalhamos, recebemos e doamos de volta o salário para fazer esse carnaval. Ponto. O que aconteceu, Michel? É uma história muito interessante. Precisa ser dita assim. E você está, como jornalista, a primeira vez abrindo essa oportunidade, que eu tenho essa oportunidade de falar. E que honra, e que história magnífica. Então, ninguém nunca tocou nisso daí. Eu nunca tive essa oportunidade, assim, jornalisticamente falando, de contar essa história. Aí o que acontece? 15 dias, naquele tempo a prefeitura tinha tudo talão de cheque, eram uns 50 contas, tudo talão de cheque. Passou uns 15 dias, o Geraldo sumiu da prefeitura, não apareceu. E tinha que assinar o cheque, eu e ele, todos os pagamentos. Aí passou uma semana, o Geraldo não apareceu na prefeitura. Aí ficou aquele zum. O que aconteceu? Não aconteceu. Um belo dia, o genro dele está aí, o Elias. O Elias foi lá no Banespim e falou assim para mim, o doutor Geraldo mandou falar para você pegar todos os talões de cheque da prefeitura, botar aí numa sacola, numa caixa, coisa e tal, e você vai me acompanhar, ele vai assinar o cheque, ele está afastado uns 15 dias, ele vai ficar afastado. Eu falei, nossa senhora. O que aconteceu? Aí peguei esse talão de cheque, falei, ele não vai me sequestrar porque é genro do prefeito. Era da polícia, eu vou seguir esse cheque, tudo aqui. Aí fomos. Aí ele estava em Franca, na casa do filho. Aí chegou lá e falou assim... Você foi lá para Franca, com ele, com Elias. Aí ele falou assim para mim, eu vou assinar os cheques em branco, precisa de 2 assinaturas, a tua e a minha. Você assina a hora que você preencher o cheque. Eu falei para ele, Geraldo, não deixa, você está aqui perto, eu preencho o cheque, assino, mando o Elias trazer para você assina e depois eu faço o pagamento. Eu não vou ficar com esse cheque assinado, com uma assinatura. Não, você eu confio. Aí, não, daqui. Aí ele falou para mim assim, você fala para o Claré assumir lá a parte do despacho, coisa e tal, que eu vou ficar uns 15 dias aqui, depois eu volto. Aí eu vim com esse cheque assinado, tranquei no cofre, lá no subsolo do Banespim. Aí chamei o Claré, falei, Claré, ele falou para você assumir lá e despachar as correspondências. Aí eu falei para o Claré, eu não percebi que ele está bem, não. É isso que eu ia te perguntar, você notou que ele estava... Notei, aí eu notei primeira vez que eu notei que não estava bem. Aí eu falei isso para o Claré, mas você percebeu? Eu falei, não está bem. Aí, resultado, ele voltou no final do mês, aí não estava bem, aí ele resolveu, nós conversamos, aí ele resolveu o seguinte, pediu um afastamento na Câmara. Aí foi feito um afastamento, aí o Claré assumiu como prefeito, tudo direitinho, aí passou a assinar os cheques, eu e o Claré. E, resultado, o Geraldo não voltou mais, infelizmente. Aí nós vínhamos na casa, nos últimos dias eu não quis ver mais o sofrimento dele, essa coisa e tal, eu até não me deixei de ir. Mas eu mantinha contato com a dona Odila todo dia, com as filhas, essa coisa e tal. Porque quando eu ia lá, ele estava na cama,
Aí ele ficava assim, falando, eu quero ouvir o Zé Luiz. E num dia ele falou para mim assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Porque eu tinha ido no rádio dado uma entrevista e falei muito dele. Ele falou assim, olha, em pouco tempo eu percebi que você tem uma capacidade muito grande. E ele te falou Geraldo isso. falou isso. Né? Falei, obrigado, Geraldo, você coitado. Eu não sabia da tua capacidade. Né? Até como profissional. Já tinha endireitado a prefeitura, já estava mais ou menos... Já estava organizando, essa coisa e tal. Aí veio, infelizmente morreu. Morreu, foi um choque para nós, aí o Claret assumiu. Passado, nós já vamos encerrar, passado a morte dele, passou os 4 meses, que era interino. O interino. Aí eu venho para o Claret. Falei aí. E falo para o Claret, passou os 4 meses. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um outro para ficar no meu lugar e eu vou voltar para o escritório. Eu tenho que tocar minha vida. Eu tenho que tocar minha vida. Ao que o Claret fala para mim é o seguinte, você é o único do meu lado. E você vai me deixar sozinho? Você vai me deixar sozinho? Eu falei, não, Claret. Porque o Claret manteve, né? Todas as nomeações do Geraldo Marinheiro. Não teve nenhuma, manteve. Manteve. Isso aí, o Claret foi muito leal com ele, tudo direitinho, manteve. Aí, a turma no começo veio até um pessoal de São Paulo, que era do MDB, achando que o Claret ia mandar todo mundo embora. Chegaram até a falar comigo, eu falei, não vai acontecer nada disso, não. Que está combinado, está escrito, já era. Pronto, acabou. Aí manteve tudo certinho e tal. Aí, enfim, o Claret acabou me convencendo a continuar. E eu falei, puta merda, aí eu tenho que continuar. Aí continuou e fez um trabalho. Ponto. Naquele ano, nos 2 anos seguintes, o doutor Ricardo lança candidato a deputado. E era do nosso grupo. Doutor Ricardo Melli. Doutor Ricardo. Ele era do nosso grupo. E teve uma votação de deputado até bem expressiva. Ele chegou a ter, eu acho que quase mais de 16 mil votos. Tinha uma votação boa em Batatais, tudo bem. Sempre foi bom de voto, né? Isso. Ele era vereador. Aí ele pega e lança a candidatura dele, sem falar com ninguém, a prefeito. A prefeito. Do mesmo grupo de vocês. Isso. Ele era do grupo. Aí o Claret pegou e ficou desconcertado com aquilo. Pegou de surpresa, né? E o Claret, na eleição para deputado, tinha um compromisso muito grande com o Hebe Rezec, que tinha sido prefeito de Barretos e era deputado estadual, do MDB, muito ligado ao Salim. O Hebe acabou ajudando o Claret. E o Claret ficou preso numa eleição, inclusive pediu até para ajudar uns votos, não prejudicando o doutor Ricardo, mas pediu alguns votos. E o doutor Ricardo queimou com isso. E vem aí o ranço dele até hoje com você? Porque assim, eu tinha curiosidade de saber. Nasceu aí. Assim, eu nunca tive nada, tanto coisa. Aí, resultado, o Ricardo se lança candidato a prefeito, como sendo uma pessoa que até então era do grupo, e não fala com o Claret. Aí, começou a ter um zum dentro do grupo, Chico Acelo, né, e mais algumas pessoas disseram que não, mas esse cara vai ser candidato, não fala nada com nós, lança as coisas e tal, e o Claret ficou. E o doutor João Carlos Bianco, que tinha sido candidato contra o Geraldo Claret, e teve uma votação também até boa, ele dá uma entrevista e tira um sarro no Claret. Eles eram advogados, essa coisa e tal, então eles sempre tiram um sarro no Claret, dizendo o seguinte, o prefeito não tem candidato, vai ter que aderir a uma candidatura. O doutor João falou isso. O Claret ficou putaço. Isso, ficou na área com aquilo. E aí já começou a esquentar os bastidores. Mas o Chico Acelo, que não ia muito também com a cara do coisa, o que acontece? Vieram e disse que nós vamos lançar o Zé Luiz. E você ali no meio escutando tudo isso. E o Ricardo candidato já. Isso. Aí o que acontece? Um belo dia o Claret me chama no escritório da casa dele e disse para mim assim, olha, presta atenção. Ele falou assim para mim assim, eu vou te lançar como candidato a prefeito. O quê? Eu falei, nem secretário, nem diretor não queria. Prefeito está ficando louco. Aí ele falou assim, você ter 2 votos, o teu e da tua mulher. Eu ainda brinquei com ele. Falei, meu, tudo bem, da minha mulher eu não sei. Não sei, vou ter que dar uma negociada. Nem ele falou que votava em mim. Aí, resultado,
Ele pegou, ele falou, não, mas eu preciso ter um candidato. Sai, você nunca foi nada, ele falou, você nunca foi candidato, essa coisa e tal. Sai, se você tiver 1.000, 2.000 votos, essa coisa e tal, tudo bem. Só para ter uma candidatura. Michel, você conhece a história. Aí veio, qual a dificuldade minha? Eu reuni minha mãe, as minhas irmãs, meus cunhados não falou nada. A minha mulher, minha filha. Minha filha Anunciar. Para falar isso aí. Um domingo na minha casa. A galera deve ter ficado... Não. Putaço. A sorte foi minha irmã mais nova, que num determinado momento da conversa, ela falou assim para mim, ela falou assim para todo mundo, e aquele pau e eu não falava nada. E eles tudo conta. Pelo amor de Deus, meu pai morreu falando que você não entrar na política, não sei o que, coitado. Não sei o que, tal. Aí minha irmã falou assim, mas vamos perguntar para ele o que ele acha. Os meus cunhados quietos. Aí minha irmã falou, e aí, o que você acha? Eu falei, eu não sei, eles falaram que é para mim ter uns votos, é só para emprestar um nome. Eles precisam ter um candidato. Você tem um candidato, só isso. Não sei o que, coitado. Bom, passou, então confirmou. Quando confirmou, aí veio a possibilidade, aí sentiu o baque, veio a possibilidade, aí começou. As primeiras pesquisas, o doutor Ricardo Melo tinha uma porcentagem muito alta, o João Carlos Bianco, o Fernando Ferreira estava nascendo, um vereador muito atuante, já tinha também uma porcentagem e eu tinha 1,2. Você era o mais chifrinho ali embaixo. 1,2, primeira pesquisa. Eu não esqueço isso. E o Clarete abraçando. Isso. O Clarete pegou a pesquisa, estava com um cara que era de São Paulo, um cara que falava espanhol, coisa e tal, não conhecia ele. Aí abriu a pesquisa, o cara não sabia que eu era o Zé Luiz. Aí falou, desceu o porrete ali. Você do lado. Ele falou, esse candidato teu não ganha de jeito nenhum. Isso daí lá, não sei o que. E você ali escutando. Isso, eu escutando. Aí eu falei para ele assim, chamava Júlio Darva. Ele falou, sou Júlio, esse candidato aí que tem 1,2 para ganhar a eleição, o que ele precisa fazer? Eu falei assim, ele precisa andar de casa em casa a cidade inteira. Eu falei, então o senhor dá licença que eu estou saindo agora. Aí, o cara não. Desculpa. Aí veio, resultado. Ninguém quis coligar comigo. Aí ficou o PTB, nem vice não tinha. Não tinha. Você viu? Aí eu tinha o horário menor, aí todo mundo coligou com o Ricardo Melo, aí depois o João Carlos. Então você era o candidato nanico ali. O João Carlos também já tinha já lançado a candidatura dele, o Fernando, mesma coisa. Então, 3 candidaturas e eu era só para dizer o seguinte, vai aqui candidatar, só para ter um candidato, para fazer um vereador, do Claré. Mas nem o Claré acreditava. Já tinha entregado os pontos que era preciso. Mas você acreditou, Zé? Você, em determinado momento, depois desse cara da pesquisa, se eu vou mostrar para esse cara aqui? Ou não? Não. Você estava ali. Estava também. Curtindo o negócio. Tanto se você pegar as fotos minhas no dia da convenção na Câmara, você vai ver que eu não tenho nenhuma coisa. Primeiro, eu estava de roupão, de tênis. Está bem que perdido, que eu tô quando fazendo. O Claré chegou, tem uma foto minha sentada na cadeira, da minha mãe, da minha mulher, da minha filha, que você vê as caras nossas. No dia da convenção, que eu cheguei lá, o Claré viu e falou, mas você veio desse jeito? Eu falei, que jeito? Você veio de roupão, de tênis? Falei, que jeito que era para vir? Era só assinar? Não, era para vir de terno. Eu falei, por quê? Eu falei, não, de tarde, a hora que chegar a ata, você vai fazer um discurso. Eu falei, discurso? Eu nunca fiz discurso. Doido. Eu falei, não, ninguém me falou disso. Aí, Michel, tem uma história. No dia, lá da convenção, aí, é o seguinte, num dia antes não tinha vice. Foi uma brigaiada no partido. O Tim, com o Vicente da Sinatra, e tal. Aí eles falaram se o Tim aceitava ser o vice. E o Tim não queria. O Tim falou, vou trocar uma candidatura de vereador certo para um vereador. Ele já era vereador, o Tim. Sim, há muitos anos. E eu vou perder, né? A oportunidade de estar lá colaborando para ser vice. Vou ficar 4 anos fora? De jeito nenhum. Saiu. Pronto. Entrou no dia da convenção, na Câmara, não tinha. O vice não tinha, tá? Até esse momento. Eles também seguraram. Aí entrou uma turma para tentar fazer um acerto, eu e o Ricardo. Aí entrou o Joaquim Venâncio, de saudosa memória, o Valtir Macários, entrou o Titita, né? Que ele não tinha também. Eles achavam ainda que tinha uma composição que eu aceitaria ser o vice do Ricardo, né? Aí o Joaquim Venâncio, quando foi 11 horas,
foi lá na Câmara, junto com o Valtinho. E tudo isso no dia da convenção. O Valtinho marcado no dia da convenção. Aí pegar e conversar comigo, dizer o seguinte: olha, eu garanto, ó, sai de vice dele, nós fechamos a ata, não sei o que, essa coisa e tal. Bom, o Tim, muito esperto, vai ali no Zé Bonitinho, eu tinha escutado a conversa, vai lá no Zé Bonitinho, pega o telefone, toca na Câmara e pede para me chamar. Aí eu saí, fui lá atender o telefone. A menina veio falar. Era o Tim. Ele falou: deixa eu te falar um negócio para você. Eu estou aqui no bar do Zé Calope, aqui em cima, no Riachuelo, e a turma falou que é o seguinte: não aceita serviço deles, não. Eu saio de visto de você. Ele foi ouvir a galera. Aí, eu voltei daquilo. Eu falei: senhor Joaquim, vamos segurar mais um pouco aí? É 11 horas, até às 5 horas, tem muito tempo ainda. Eu vou conversar com a turma aqui, depois a gente entra em contato com o senhor. Chamei o Claré e falei para o Claré: o time ligou, aceita serviço. Falei: nossa, então fechou. Vamos fechar. Aí nós fechamos a convenção. Aí na última hora arrumou o Carlinho Pupim de vice do Ricardo Melo, entendeu? Aí não deu acerto. Aí nasceu a situação. Bom, resumindo, Michel, aí vem, faz a convenção, nasce a candidatura. Aí começo a andar na cidade. Aí eu começo a andar na cidade, aí eu vou num bairro, aí a pessoa fala assim: é o Zé Luiz, então, filho do seu Cândido, nós trabalhou lá na roça junto, nós estudou junto, nós fez o tiro junto, aí começou, cada lugar que eu ia, isso, tinha alguém que falava: mas eu lembro do Zé Luiz, foi meu professor, foi isso, foi aquilo, aí começou a criar corpo. E aí nesse momento você já acreditava que podia chegar? Já, aí eu passei a acreditar. Você falou: pô, aí acho resultado, que vai. só dava muro do Ricardo Melo, você entendeu? E eu não tinha tempo de televisão, não tinha tempo de rádio, era você pouca tinha aqui coisa. Eles no... tinham muito, isso. Aí até houve uma história aí que depois, uma hora, a gente comenta, para não encurtar a conversa. Aí, que resultado? Houve uma pressão, teve alguns tropeços durante a campanha. Mas... resultado, a partir do momento que decidiu, Michel, houve uma coisa muito importante na minha vida e também que foi importante para a candidatura. A minha mãe subiu em todos os palanques junto comigo, ficou do meu lado. E mesmo lá atrás, não querendo, falou: bom, se é, então vamos junto. E pegava na minha mão e tal, e foi. E aí as minhas irmãs, eu tinha uma irmã que até faleceu, que era costureira, e começou a fazer bandeira, e de noite e tal, aí houve uma coisa, aí foi andando... Foi na unha mesmo, Zé. Isso. Na unha, foi uma candidatura na unha. Resumindo, ganhei a eleição. Ganhei. E qual que foi? Eu sempre fico tentando imaginar o que passa na cabeça de vocês quando veio o resultado. É óbvio que você já tem uma noção quando faz um trabalho. Mas... eu estava muito preparado. Tanto é que no dia da eleição eu estava muito preparado. Aí o Tim já foi preso logo nos primeiros minutos. E o Tim adorava a polêmica. Isso, que é o jeito dele. Aí já me falaram: o Tim está preso, não sei o que, tal. Aí eu fiquei andando, Clareza, coisa e tal, e aquele coisa tudo, tal. Terminou, era cédula de papel. Terminou a eleição, o Elcio Toledo, lá do bar, e a mulher tinha me falado para mim assim: terminando a eleição, eu vou fazer uma costela e você vem aqui, assim que terminar essa coisa e tal, você vem aqui jantar. E eu passei, fechou as urnas, eu passei lá no bar dele, aí nós comemos um pedaço de costela lá, aí eu falei para ela assim: olha, se você me desculpar, eu estou muito cansado, fiquei o dia inteiro em pé hoje, eu vou para casa e vou deitar um pouco. Ela falou: não, tranquilo, Zé Luiz, tudo bem, eu vou. Não tinha começado a apuração. E demorava, né? Demorava. Aí eu cheguei em casa, cansado, assim, seja o que Deus quiser, né? Mas eu tinha uma certa confiança. Sim. Pelo olhar das pessoas. Você nem quis ligar o rádio, nada? Não, porque as crianças foram o grande fator decisivo. Porque as crianças... muitas foram votar e ver, porque era o segundo quadrinho, né? Então, e as crianças faziam o pai. E como eles começaram a me chamar muito de menino obediente, chamou isso. A atenção das crianças. E as crianças pegou um quê comigo? A minha imagem era uma imagem mais doce, vamos dizer assim, para as crianças, né? Sim. Então tudo ajudou. Aí, resultado, eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei e dormi. Quando foi
meia-noite, aí parou a apuração. Aí tocou o telefone, era o Claré, da minha casa. Aí minha mulher me chamou, eu fui atender. Aí o Claré perguntou assim, e aí, o que você está achando? Eu falei, eu não sei, Claré, como é que está o negócio? Eu estava dormindo. Ele falou, não, você está com 600 e poucos votos na frente, parou agora, vai começar amanhã. Ah, está na frente? Ele falou, está na frente. O que você acha? Ah, eu acho que eu ganhei a eleição, Claré. Você falou para ele? Falei para ele. Ele falou, vamos ver amanhã. Ele desligou o telefone, foi dormir. No dia seguinte, eu desci para o escritório, chegava cedo. Como se nada tivesse acontecendo. Comecei a trabalhar, não liguei rádio, não liguei nada. Quando foi mais ou menos umas 10h30, um dos funcionários que estava lá, estava ouvindo a apuração do escritório, até o Márcio, um menino bom. Aí ele bateu na porta da minha sala, aí ele falou para mim assim, o senhor está ouvindo a apuração? Eu falei, não. Ele falou assim, o senhor está com 1.000 e tantos votos na frente. Eu falei, Márcio. 10 e pouco da manhã do outro dia. Do outro dia. Aí fechou a porta e saiu. Imediatamente eu levantei, abri a porta, aí saí ali no corredor, os funcionários, tudo coisa e tal. Eu falei, Márcio, quantas urnas está faltando? Ele falou assim, faltava poucas urnas para terminar. Eu falei, então eu não tenho jeito de perder mais. Com 1.000 e tantos votos, foi 2.040 votos. De diferença. Eu falei, então eu não perco mais. Paga o Ricardo. Aí eu falei, então vamos fechar o escritório, vamos comemorar, que já era. Isso. Aí eu fui para casa, aí meio-dia, aí que já terminou, aí muito telefonema, e para cá, e já, aquela festa, aí já organizaram a festa de recepção, foi umas 4 horas da tarde ali, perto na 14 de março. Que história rica, Zé. Aí eu cheguei lá, nossa, aí me carregaram no colo, essa coisa e tal. Bom, terminou, ganhamos a eleição, aí o cara estava irradiante, não sei o quê, tal, a turma, não era um grupo pequeno, tá bom. Via diplomação, tranquilo, tudo bem, tal. Michel, uns 20 dias antes de eu tomar posse, me deu uma depressão. Aí caiu a ficha. Você tá brincando? Gente do céu. O que eu arrumei? O que eu vou fazer? Aí tinha montado o grupo, mantendo as mesmas pessoas, tal. Aí procurei o doutor Arimateia, juiz. Era o único que tinha, só tinha o doutor Arimateia naquele tempo. Aí eu falei, doutor, aconteceu assim, essas coisas e tal. Ele, muito sério. Ele falou, não tem problema não. O que o senhor precisar, o senhor pode contar comigo. Pode assumir essa coisa e tal, o que o senhor precisar, pode contar comigo. Tanto é que me ajudou muito. O primeiro embate que veio foi o quê? A apuração do carnaval. Nossa, aquela brigaiada. Aí 6 horas já no teu mandato. Já no meu mandato. 6 horas na prefeitura, aquele negócio lá ali em frente à prefeitura, e aquele negócio, e não sei o que, o pau vai comer, que pau, eu só escutava aquilo, e eu fiquei, e vinham os assessores, não, o pau vai comer hoje. Aí, 6 horas, liguei para o Arimateia. Me ajuda aqui. Falei, doutor, tá assim, sensato. Eu falei assim, não, peraí que eu vou aí, eu faço a apuração. Não, chegou, resolveu. Chegou. Salão cheio, essa coisa e tal. Aí começou a apuração e aquela gritalhada lá fora, porque está roubando, porque não sei o que, essa coisa e tal. Ele falou para o capitão Ferreira, vai lá ver quem está gritando. O capitão foi lá e falou, fica aqui, porque eu vou mandar te prender. Aí o Simão, coitado, finado Simão, né? Simão, lá do Morro. Baluarte do Morro. Aí no seu protesto, ele pegou e falou assim, quem é o senhor? Ele falou, sou o Simão, do Unidos do Morro. Levanta. Aí ele falou assim, qual é o protesto do senhor? Não, porque não sei o que. Sim, está indeferido, pode sentar. Começou a organizar. Michel, me ajudou muito. Então, olha um pouquinho da minha história, como é que chegou. Não, a gente chegou só no primeiro. Na primeira eleição, né? Aí veio o primeiro mandato, passou a reeleição. Aí eu não quis me candidatar mais. Que aí depois veio o Fernando. Aí eu não quis candidatar à reeleição. Eu falei, não quero saber mais de política, não quero nada, não sei coisa e tal, vou tocar minha vida. E aí, o que acontece? Desisti, não apoiei ninguém, muita gente ficou com raiva de mim, do grupo, das pessoas. Mas porque você não queria mais. Eu não queria mais. Você foi, legal, dei minha contribuição e tchau. Isso.
acomodei, mas os companheiros achou que eu devia. Quem que saiu, Zé, naquela época, do saiu, grupo de vocês? Saiu o próprio Claré, com o Claré. doutor André. Doutor André. Isso. E do outro lado, Fernando Ferreira. Fernando e o capitão. E o capitão. E o capitão estava do meu lado. Eu segurei o capitão até na última hora, mas o Claré tinha feito um acordo já com o André, e aí atrapalhou. Depois não deu jeito de acomodar o capitão. Você entendeu? Então, o resultado, acabou tendo uma eleição complicada. Eu fiquei, o PTB, que era o partido que eu estava. Você ficou muito tempo no PTB. Também birrou com o Claré e o André, não sei que cargas d'água, e o próprio Ricardo Melo ficou fazendo essa lenga-lenga lá atrás, a confusão, lançaram o Ariovaldo e o João do Prato. E aí o PTB coligou com eles, e eu fiquei de mão atada. Não pude apoiar nem o Claré, porque... Você tinha uma dívida gigante com o Claré. Ele estava inelegível, porque o partido estava tal. E também não pude apoiar nem o Ariovaldo em respeito ao Claré. Fiquei quieto, também não apoiei ninguém. O Ariovaldo Canarim. Canarim. E o João do Prado. Muito bem, é o nosso podcast Eu aos 40. Hoje a gente está falando com o ex-prefeito de Batatais, José Luiz Romagnoli, mas eu tenho uma dica para você, tá bom? É rapidinho. Eu quero falar da Vivi Estética e Massoterapeuta. Gente, a Vivi, ela oferece um ambiente super agradável para você desfrutar e aproveitar de momentos inesquecíveis, viu? Vai por mim, para você que quer ficar lindão, para você que quer ficar lindona. Na Vivi você vai encontrar procedimentos estéticos facial e corporal. Lá você encontra drenagem linfática, tem massagem modeladora, massagem relaxante para você que está estressado, tem tratamento de celulite, estrias e também tem aquele bumbum na nuca para você ficar linda, para você ficar lindo, tá bom? A Vivi também trabalha com tratamento facial com limpeza de pele, peeling químico e físico, peeling diamante, microagulhamento e muito mais, tá bom? Agende sua avaliação, agende seu horário pelo WhatsApp. Anote 16 99294 9662. Vivi Estética e Massoterapeuta. Vai por mim que você vai ficar lindo, que você vai ficar linda, tá bom? Bom, continuando o nosso bate-papo com o ex-prefeito José Luiz Romagnoli. Ô Zé, não, é uma história rica, eu acho assim, eu acho bacana você tá falando. O Eduardo passou por aqui também e ele comentou uma coisa e é muito interessante, que ele falou, Michel, independente de quem fez mais ou fez menos, todo mundo que passou pela administração pública deu a sua contribuição. Pode ser que na visão de algumas pessoas não foi legal, mas todo mundo contribuiu e também os vereadores, né? Porque Batatais, ela sempre teve uma história rica política, né, Zé? E aí a gente analisando friamente a tua história política, você foi lá, teve o primeiro mandato. Depois você não quis. Não quero mais. Aí passou 4 anos, a gente entende que a população meio que começa a querer você de novo, aí você volta. Aí você faz 2 mandatos seguidos e você fala, não, agora pra mim deu. E aí você sai, você se afasta, você vai cuidar da tua vida e a população pede de novo e você vem pro 4º mandato. E eu tô falando toda essa história porque agora, aí o senhor saiu agora do último mandato e palavras do senhor, se eu não me engano, na Rádio ABC. Não, eu não quero mais a política, eu já dei a minha contribuição e agora eu vou cuidar da minha vida. E aí a gente tá um pouquinho, sei lá, não sei se é cedo demais para falar de eleição ano que vem, mas as pessoas já começam a comentar, né? E fala assim, não tem jeito, o Zé Luiz tem que voltar para essa cidade no lugar. Primeiro, você já ouviu essa conversa recentemente? E segundo, o senhor parou com a vida política ou tudo pode acontecer? Então, deixa eu te falar. Aí eu não quis ser candidato à reeleição, aí eu fiquei fora, voltei para o meu escritório, recuperei tudo bem direitinho, coitado. Quando começou no ano eleitoral, aí começou aquela romaria no meu escritório outra vez, me buscando para voltar. Por quê? Porque o prefeito Fernando, que tinha me sucedido, que era, naquele tempo, o nascimento do PT, sim. Isso, com toda aquela coisa deles, tal, parece que não tinha agradado a população, embora aquilo que você falou, e eu concordo, também deu a contribuição, fez, mas tudo aquilo que eles falaram não cumpriram. Então essa foi a diferença, essa foi a comparação, né? Aí eles começaram a dizer, mas falava isso, não fez. O Zé Luiz fazia. Aí começou, o que aconteceu? Diferente do primeiro mandato, que ninguém quis coligar comigo,
De repente, todos os partidos da cidade estavam atrás de mim para me ser o candidato. Aí, lembra até que surgiu aquela história do trem-bala? Foi nessa eleição. Todo mundo vinha. E eu dizia o seguinte, olha, eu não quero ser candidato, não quero candidato. Eles foram me envolver no ano eleitoral, que de repente eu estava envolvido até na tampa. E você não tinha como mais sair fora. Aí não tinha como sair. Entendeu? Aí resolvi ser candidato e houve uma certa facilidade para voltar com a eleição. Você nunca perdeu a eleição? Não. Aí veio, tudo bem, ganhamos a eleição, o Eduardo saiu de vice, etc, etc, etc. Né? Eu me lembro até de uma declaração que eu falava para o Eduardo: política, a gente tem que ter muito cuidado para falar as coisas, que você não sabe o dia de amanhã. O Eduardo, ele tinha um sonho, queria ser candidato, né? Como o Mazarão queria ser prefeito. E aí o que acontece? O Eduardo estava já bastante adiantado no trabalho e o Eduardo fez um domingo, uma reunião partidária com várias pessoas, coisa e tal, e deu uma entrevista para os meios de comunicação, e aí houve uma pergunta: mas você procurou o Zé Luiz para conversar? Ele falou: não, o Zé Luiz é o único que nós não vamos conversar. Tem uma semana ele era o vice meu. Ele era o seu vice. Aí eu não falava para ele, quando eu chegava nos lugares para fazer a campanha, por exemplo, das empresas, no distrito industrial, aí abria as perguntas, um cara falava assim: mas Eduardo, você não falou que não aceitava serviço de aluno? Vai lá. Então, eu nunca tive problema para ficar explicando. Os outros que tinham problema para explicar. Falava, né? Eu falava. Aí eu falava para ele: você está vendo? Aí, está vendo? Né? Como, por exemplo, a primeira campanha, eu nunca tive problema. Eu nunca tinha sido candidato a nada, o Tim tinha. Aí um falava para o Tim assim: você me ajudou. Aí eu: tudo bem, graças a Deus. Aí chegava: você lembra o dia que eu fui te pedir negócio, você não me ajudou? Então ele tinha o Tim ficava respondendo, eu não. Aí a menina falou: não, Zé Luiz, eu vou votar no você. Entendeu? E o Tim lá explicando. Então eu nunca tive, com exceção agora desse mandato aí para trás, que algumas questões que eu tive que explicar, porque houve algumas coisas. O que acontece? Mas tudo que eu fiz, eu explico pouco. Os outros que acabam tendo que explicar mais porque falaram. Eu lembro esse caso do próprio Eduardo. Aí veio, ganhamos a eleição. Aí assumimos, nossa, aí derrubamos para fazer um monte de coisa, abrimos e tal, e tal. Veio o quê? A reeleição. Aí todo mundo começou: ele não vai ser candidato à reeleição. Ele já fez lá atrás. Mas não pode. Não, essa beleza que está, não sei o que está. Aí começaram: vai, não vai, de coisa foda. Deixa eu falar um negócio para vocês: eu não vou falar em campanha, essa coisa e tal, vou continuar trabalhando. Até um dos promotores da cidade me procurou, me chamou, falou: não estou ouvindo campanha do senhor. O que o senhor vai fazer? O senhor está fazendo campanha, essa coisa e tal? Eu falei: deixa eu falar um negócio para o senhor. O povo vai no gabinete e fala assim para mim: Zé Luiz, não se humilha não, nós é obrigado a votar no você. Não precisa pedir o voto não, nós vai votar no você. Vocês votar bem, vocês vão votar também. Fazer o quê? Não tem problema, né? 82% da reeleição. Eu sou político na história de Batatais, não faltando com a modéstia, mais votado na história. Eu tive mais de 25 mil votos. Rapaz! Ninguém, e vai demorar muito para ter essa porcentagem. Vai. Nenhum candidato a governador teve isso, nenhum candidato a senador teve isso. 25 mil nenhum votos. Nenhum candidato a presidente da República. Na reeleição. Na reeleição. Caraca! Mais de 25 mil votos. Você entendeu? Então, aí passou, aí veio o quê? O Eduardo queria ser candidato. Você não podia concorrer. Era o sonho dele, eu não podia concorrer. Aí o Mazarão também, fazendo parte do grupo da gente, muito amigo meu também, queria também ser. E eu tentei, Michel, até na última hora, dentro da minha salinha lá, que é histórica, tentar fazer o acerto. Na véspera de fechar as convenções, eu conversei com o Mazarão. Falei: Mazarão, deixa eu te falar um negócio para você. As minhas irmãs, minha família, e eu concordo com eles, diz que eu não posso ficar contra o Eduardo. Ele já tinha sido candidato a vice com o Ricardinho perdeu. Não, antes com o João Carlos. Exatamente. Aí, o que acontece? Foi: mas não, eu não posso ficar contra o Eduardo. O Eduardo foi 8 anos vice meu. Não tem nem lógica, né, Zé? Nunca falou um A, sempre me defendeu, essa coisa e tal. Eu não posso. Então, aceita ser o vice do Eduardo e na próxima eleição eu te apoio mesmo. Aí eu vou conversar com o Eduardo, já deixo claro isso. Aí o Mazarão saiu, eram umas 6 horas da tarde, saiu
eu entendi que ele saiu concordando com isso. Eu ligo para o Eduardo e falo, o Mazarão vai ser teu vice. No dia seguinte, o Mazarão vai na ABC e diz o seguinte, não, vai sair eu e o doutor Ricardinho. Eu falei, é que o Mazarão, ele tinha um grupo que era contra o senhor já, né? Que era uma oposição ao senhor já há alguns anos, né? E essa eleição do Eduardo, Zé, eu gostei que você tocou no assunto, porque a eleição do Eduardo foi uma coisa louca, porque o Mazarão, do dia da convenção até mais ou menos uns 15 dias antes, ele partia na frente, assim, nas pesquisas. Eu tenho todas as pesquisas. O Mazarão, ele começou com 49% e terminou com 49%. Quem cresceu foi o Eduardo. Foi o Eduardo. O Eduardo começou com 24% e chegou a 50%. Eu me lembro muito do Eduardo. Aí, por quê? Porque quando eu lancei o Eduardo na ABR Operária, eu tinha pesquisa. Eu falei, mas tudo bem. Só que eu tinha uma aprovação de 92%. Então, e nessa eleição, aí muita eu gente... joguei barbaridade. Eu nunca trabalhei tanto numa eleição igual eu trabalhei na eleição do Eduardo. Porque eu lembro... Nem para mim eu não precisei trabalhar tanto. Eu lembro do Eduardo que a galera falava assim, o Zé tá aparecendo pouco. E no último mês, se apareceu muito. Você acha que foi isso? Que assim, porque na eleição do Eduardo com o Mazarão, eu tive a maior surpresa da minha vida, porque eu achei que o Mazarão ia entrar. Não, eu ainda achava assim, porque eu tinha as pesquisas, e aí é outro fato interessante, você como jornalista também acaba tendo essa história. O que acontece? Vinha trabalhando, essa coisa e tal, e o Eduardo vinha crescendo, mas o Mazarão não caía. E eu tinha realmente preocupação. O Mazarão ganha a eleição. Né? Porque ele vinha estável, é o que a gente está falando. Então, foi, tem quase 50% dos votos. Aí o que acontece? Olha para você ver como é que é as coisas. Tinha um pessoal que fazia pesquisa para nós, que eu achava um grupo assim, dos mais confiáveis que podia ter em pesquisa, porque pesquisa é bem complicado também. Era um grupo de Uberlândia, chamado Veritá. Aí ele fazia sempre pesquisa, coisa e tal, e eu tenho tudo guardado. O que eu estou falando, amanhã eu mostro direitinho. Prova. Isso. Aí o que acontece? Na sexta-feira, a eleição era no domingo, na sexta-feira, o resultado das pesquisas ainda dava o Mazarão. Eduardo com 47, Mazarão com 49. Falei, não vai ganhar. Falei, não vai dar. E eu não sabia o que fazer mais. Aí eu liguei para esse cara. Coincidentemente, ele estava em São Sebastião do Paraíso. Aí eu expliquei para ele, o que é que poderia ser feito. Da Veritá. Aí ele falou para mim assim, olha, amanhã eu estou indo embora para Uberlândia, eu vou passar em Batatais, queria no sábado. Eu vou passar em Batatais, eu vou dar uma olhada, dar uma assuntada em alguns pontos da cidade, e aí, de tarde, eu ligo para o senhor. Tá bom. Quando foi 6 horas da tarde, ele me ligou. Ele falou para mim assim, deixa eu falar um negócio para o senhor. O candidato do senhor não ganha eleição. Eu falei, nossa. Caramba, sábado não ganha eleição, porra. Ele falou, só que tem um detalhe. A população não vota contra o senhor. Ele falou, mais de 50% não vota contra o senhor. Eu falei, por quê? Você fez algum detalhe? Ele falou, eu visitei alguns bairros da cidade, algumas ruas, e essa é a minha percepção. Aí ele fazia o seguinte assim, por exemplo, ele ia lá no Anselmo Testa, chegava numa rua, parava numa casa e falava assim, olha, eu sou de fora, o carro até a placa, eu estou procurando, aí ele dava o endereço da Vila Maria, onde fica? Aí a pessoa às vezes sabia, não sabia, coisa e tal. Aí ele falava assim, e a eleição aqui, quem ganha? Aí fulano falava assim, ganha o Mazarão. Aí ele, tudo bem, ele gravava. Ele falou assim, e o prefeito? Não, o prefeito não... Mas você vota contra o prefeito? Não, não voto de jeito nenhum. Pronto. Então, e aí essa métrica que ele levantou. Aí chegou no dia da eleição e eu falei para o Eduardo, seja o que Deus quiser, nós vamos entrar numa eleição muito dividida. Eu trabalhei no dia, o Eduardo escondeu que ficava, coitado, eu fiquei brabo. E no final... Deu vira. Ganhou com 800 e poucos votos. Boa diferença. E aí, Zé... Então, essa é a história política. E é muito rica. E aí o Eduardo assumiu, o Eduardo foi prefeito, e aí o Mazarão e o grupo do Mazarão passou a ser pedra. Começou a jogar pedra no Eduardo. E aí você vem, pós-Eduardo, todo mundo acreditava numa reeleição do Eduardo, alguma coisa assim, e aí vem o senhor,
e faz essa dobradinha que assim, eu acho que a gente tem duas histórias de água e óleo, né? Que o pessoal achava que nunca ia se misturar. Lá atrás, que você já contou do Clareio do Marinheiro, e aí vem você e o Mazarão. Isso. O que acontece então, Michel? Para quem vai nos ver entender. Aí o Eduardo ganhou, eu nunca exigi um cargo para ninguém da minha família. Você de fato afastou da vida pública, afastei, né? Deixei o grupo, tudo direitinho. Aí começou algumas questões, que houve o episódio da demissão da Luciana, houve a questão da verdade. cozinha piloto, houve algumas questões que eu não concordava, mas não dava palpite. Então, Você não ligava, o Eduardo? Porra, Não. não. o Eduardo, no caso da Ele teve Luciana, autonomia total. ele teve autonomia. Que, aliás, eu falava assim, ó, quando eu fui prefeito, eu fiz do meu jeito. Ele é o prefeito, ele faz do jeito dele. Quando ele me procurou, logo no começo, para fazer média com o Ricardo Melo, o Ricardinho, ele me procurou, eu estava comentando o jogo do Batatais, terminou o jogo, ele me procurou e falou para mim assim, deixa eu falar um negócio, preciso de uma ajuda sua. O que é? Amanhã de madrugada estou indo para São Paulo e eu preciso que você fale com a Luciana para mim. Eu falei, o que com a Luciana? Não, sabe o que acontece? Eu vou trocar a Luciana. Eu quase caí das pernas. Nós ficou conversando ali, perto do campo Batatais, até 2 horas da manhã, encostado na minha caminhonete. Eu falei, por que você vai trocar a Luciana? Eu falei, não, já arrumei outro secretário. Quem que é? O Piva. Mas por que você vai trocar a Luciana? Não, sabe, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, fiquei quieto. O que é que você quer? Eu quero que você chame ela amanhã cedo lá e fala com ela, que ela não vai ser minha secretária. Por que você não fala? Não, eu estou indo para São Paulo. Mas como eu falar com a Luciana? Eu não sou nada mais, velho. Aí eu pensei comigo, mas nós falou que o grupo ia continuar, essa coisa e tal. Que tinha esse acordo. Que tinha, mas eu respeitei. Falei, eu falei, não, eu não concordo, não falei nada disso. Mas quebrou o acordo. Isso, quebrou. No outro dia cedo, eu vou para o escritório, ligo para a Luciana já em pranto, chorando. Alguém já tinha. Aí eu falei, o que aconteceu, Luciana? Ela falou assim, não, eu cheguei aqui na secretaria e estão falando que eu não sou mais secretário. Eu falei, mas como? Ele falou que era só ele que sabia, e o Piva, agora vem aqui no escritório. Ela chegou no escritório, deu um pouquinho, chegou o Raimundo. O Raimundo não abriu a boca, ficou ela chorando. Aí eu acomodei ela, né? Falei, vai para casa, tudo bem, depois o Eduardo está em São Paulo, a hora que chegar a gente conversa. E aí, falei, fica uns 2 dias, não tem problema, eu vou ligar para ele, falar que você está em casa, tudo bem. Aí eu falei, Raimundo, o que tá aconteceu? Acontecendo? O Raimundo falou, eu não sei o que e tal. É coisa deles. Aí passou uns tempos, o Zé Paulo foi 8 anos chefe de gabinete meu, andou comigo para tudo quanto é lado. Aí o Zé Paulo foi lá no escritório, eu falei, Zé Paulo, deixa eu falar um negócio para você. Se fosse para fazer isso daí, eu não teria apoiado vocês, eu teria apoiado o Mazarão. Eu comprei uma briga com o Mazarão. Você falou isso para ele? Falei. Porque vocês tinham uma relação muito... o Zé Paulo queimou, chegou lá, contou para o prefeito que eu tinha dito isso. Aí nasceu uma divergência. Aí eles começaram a falar, que o Eduardo fez uma reunião, falou, o Zé Luiz já é passado, e agora é nós, e pronto. Me falaram isso. Tudo bem, eu respeitei, não dei palpite, não fui na imprensa, não falei nada e fiquei quieto. Veio a cozinha piloto, mesma coisa. O Raimundo, não sei o que, ele me liga dizendo, o Raimundo vai suicidar e eu preciso que você entre na parada. Isso meia-noite. Porra. Meia-noite. E o Raimundo até então parte. Eu levanto, troco, vou na casa do Raimundo, de madrugada, chamo ele, estava lá no sofá, o filho de um lado chorando, a mulher do outro. Eu disse, calma. Vou falar com ele. Acalmei. No outro dia cedo, peguei o Raimundo, escondi ele, o CQC na cidade, atrás dele. Escondi ele, mandei ele para a casa da filha dele em Ribeirão Preto e passei eu a dialogar com o CQC. Eu passei a dialogar. Aí os caras ligou, porque ligava para o celular dele, e o Raimundo atendia. Aí... E eles faziam estrago, o Raimundo, me deu o telefone do cara, e eu peguei, liguei para ele e falei, companheiro, quem está falando aqui é o ex-prefeito, não é nada disso, não sei o que, coisa e tal. O cara falou, eu não quero falar com o senhor, não, eu quero falar com esse tal de Raimundo aí, né? Eu falei, não, ele não está aí não, você pode ir embora da cidade, que ele não está... Você não vai achar ele Está em outra cidade, você não vai achar, não vai falar não, você sabe, está muito... Aí o cara falou, não, tudo bem, tudo bom, essa coisa e tal, e foi embora. Aí depois o Raimundo voltou, foi pode voltar que a barra tá limpa. Então tudo isso eu fiz, segurei. E eles ficaram. Bom, Michel,
Aí o que acontece? Eu cuidando da minha vida. Subiu o prefeito, você acha que na cabeça dessa galera? Porque assim, era tudo turma do senhor. Era tudo que o senhor fez. Mas assim, não era ninguém que já era uma representatividade na cidade e que agregou o senhor. Eram companheiros e tal, ficou. Aí foi trocando um aqui, outro ali, essa coisa e tal. Bom, tudo bem. Um dia eu estou lá no sítio trabalhando, que eu trabalho, é só eu e o empregado, né? E eu tenho que trabalhar. Porque você é o patrão e o empregado ao mesmo tempo. E aqui não fazendo demagogia, eu trabalho de trator, trabalho de enxada, trabalho de tudo. O que precisa fazer eu faço, porque é minha origem também, e até para minha saúde é importante. Sim. Tudo bem. Aí eu estava lá, toco o telefone, você anda com o celular no bolso, coisa e tal. Coincidiu de uma hora eu ter desligado o trator, tocou o telefone. Era um Mazarão. Fazia 4 anos que não falava comigo. E já estava beirando a nova eleição. Não, aí o Mazarão falou para mim assim, não falou nada. Aí eu assustei e falou, tudo bom, tudo bem. Falou, o Baleia precisa conversar urgente com você. Era 1h pouco da tarde. Eu falei, como conversar urgente comigo? O quê? Ele não falou o que é, mas ele precisa conversar urgente ainda hoje com você. Ele está no escritório em Ribeirão Preto, ele falou, você pode dar um pulo urgente lá. E você estava na roça? Eu estava na roça. Ele falou, eu estou aqui na roça trabalhando, eu preciso tomar banho. Aí você falar para ele, se ele puder esperar. Se ele puder esperar, eu vou chegar um pouco tarde, mas eu saio aqui, passo por Altinópolis, Serrana, e eu sei onde eu estou, vou lá. Assim fiz, Michel. Quando eu cheguei lá no escritório do Baleia, quem que estava lá? Mazarão. Aí nós entramos na sala do Baleia. Qual foi a pergunta do Baleia? Zé Luiz, vai ter eleição aí, o Mazarão é candidato. E eu queria ver se você aceita ser o vice dele. Mas assim, na lata. Eu falei, ô Baleia, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sou candidato, coisa e tal. Mas se eu for candidato, eu não sou candidato a vice. Só isso que eu falei. Aí o Baleia ficou bravo comigo. Aí o Mazarão, em seguida, falou o seguinte, mas eu aceito ser o teu vice. Eu falei, Mazarão, deixa eu falar um negócio para você. Eu não vou mexer mais com política, não. Tudo bem. Aí, encerrou ali. O que acontece? Tiraram uma foto e eu não percebi que tiraram essa foto. Algum assessor do Baleia então tirou essa foto. No dia seguinte, essa foto estava circulando aqui nas redes sociais. O Zé Luiz fechou com o Mazarão lá no escritório do Baleia, essa coisa e tal. Aí virou aquele alvoroço. Aí que eu tomei aqueles 15-0 das minhas contas lá em 2016. Lembra? Porque já tinha um grupo contra Zé Luiz, independente do que acontecer. Todo mundo que o Zé Luiz abraçava, já tinha uma galera. Aí o que acontece? Aí eu fui percebendo aquilo, falei, mas caramba, o que eu fiz para esse povo para ficar contra mim? Do nada, só tomando. Ajudei. Aí eu peguei e falei assim... E detalhe, né, Zé? A maioria das pessoas eram pessoas que estavam contigo. Sim. Aí eu peguei e falei, caramba, fiquei realmente muito aborrecido com aquilo. Aí eu liguei para o Mazarão. Mazarão, agora... Você é candidato. Eu vou ser candidato. A história está se repetindo agora, Zé? Porque recentemente a gente acompanhou, e com perdão se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, a gente viu um julgamento totalmente político, semana passada na Câmara Municipal, prevendo que o senhor pode ser candidato a alguma coisa. Então vamos matar no ninho aqui. O que, Michel, no meu ponto de vista, não há essa impossibilidade. Por exemplo, eu não vou ser, mas se eu viesse a ser candidato, não há essa possibilidade. Por quê? Porque em 2016 fizeram essa mesma coisa. Então, quer dizer, foi 15-0, um julgamento político das contas. Aí eles impugnaram a minha candidatura e eu mandei pôr no quadro a decisão da juíza aqui de Batatais, que nem era de Batatais, era de Brodowski. Ela escreveu assim na decisão dela. Eu analisei a vida dele, eu analisei as contas dele, eu não vi nenhum ato de desonestidade, nenhum ato de prejuízo ao erário público. Portanto, ele é elegível. Michel, ninguém derrubou isso. Ele contestou. Nem São Paulo. Não, eles apelaram para São Paulo. Tentaram contestar. São Paulo concordou com a decisão dela. Apelaram para Brasília no TSE, concordou com a decisão dela. E aí eu fui candidato e ganhou a eleição. Agora... Você começa a ver que está repetindo essa mesma história? O que acontece?
nós estamos falando bem nessa questão política. Eu não quero com isso dizer que realmente eu sou o melhor. Vamos voltar lá atrás, que você mesmo falou. Todos tiveram a sua contribuição. Sim. E, obviamente, você 4 mandatos, você teve uma contribuição maior. O que eu não posso impedir é a comparação. Então, a população faz essa comparação. Talvez por isso, de não esquecer, Zé Luiz, depois de 4 mandatos, aí você sai hoje na rua, eu vou no supermercado, eu vou num banco, aí você vê as pessoas vendo e falando. Então, não sou eu o problema é aqueles que me sucederam, que quando estavam fora, falavam e criticavam. Tiveram oportunidade, e muitas delas, porque eu dei essa oportunidade. Eu acho bacana fazer esse esclarecimento, porque é verdade. Agora, comparando, a população fala, mas falou isso, mas não faz. Eu vou te dar um exemplo. Então, você vê, a falta d'água, a falta de energia, água mesmo. Não acontece só no meu governo. O Juninho foi vereador e depois foi algumas vezes candidato a prefeito até chegar à prefeitura. E era uma das coisas, principalmente na última campanha, que ele falava que ele resolveria o problema da água. A gente continua sofrendo com a água. Agora, recentemente, hoje de manhã mesmo, parece que as chácaras lá, o Caiapó, se eu não me engano, ou o Garimpo, não sei, não tinha voltado a água ainda. E continua patinando. E aí as pessoas não aguentam mais a desculpa. Por quê? Porque o Juninho pregava que você não investia na água. E que ele investia. Só que a gente percebe, e não estou nem falando que piorou ou melhorou, mas a gente continua sofrendo com a água. Sim. Aí você fala assim, você lembra um ano que deu uma tromba d'água, que arrancou o asfalto ali em frente à piscina? Tá. Aí me crucificaram. Você viu, esse ano já aconteceu 3 vezes, foi a tromba d'água. Então, tromba d'água não dá só no meu governo, dá no governo dos outros também. Agora você pode ser pedra. Você sabe ser pedra ou você só sabe ser vidraça? Eu não sei se é pedra por um princípio fundamental. Porque senão eu me igualaria a eles. Sim. Eu acho que não. Isso é diferente. Mas assim, outro porque comparativo, eu não quero, o meu eleitor é um eleitor que pensa igual eu penso. Certo? Você prima por isso. Ele diz o seguinte, olha, você não precisa agredir ninguém para ser o que você é. Você é desleal, Zé? Talvez, não. Ou você é leal para quem é leal contigo? Não, eu sou muito leal. E eu não sei fazer maldade, porque é até uma questão cristã. Eles fizeram um gabinete de ódio. Você vê, eu tenho algumas denúncias, eu respondo alguns processos, denúncia deles. Não, porque você apanhou muito. E eles fizeram, só que assim, hoje não tem ninguém para contrapor isso. Está muito sem contraditório. Sim. A gente percebe isso. No meu tempo, eles só tacavam pedra. É. Eles vinham, gritavam. Não tem isso hoje. Eu quero então, criaram uma taxa de lixo que eu, quando fui prefeito, tirei as 5 taxas. E ninguém falou dessa taxa de lixo. Eu fui a única pessoa que foi na rede social e meti o pau e tomei burdoada ainda. Aí fizeram um aumento, aí você vê, desmantelaram uma estrutura de informática da prefeitura de 50 anos. Você vê que as contas de água hoje estão sendo rodadas de 3 meses atrás. Porque não roda o programa de informática. Certo? Aí você vê o seguinte... E quem está falando é uma pessoa que conhece a engrenagem. Ninguém fala, pega a tua conta d'água, é de dezembro a leitura. Não está tendo. Estão fazendo baseado. Não, tanta verdade que você já recebeu a do mês de abril, e você entendeu? E nem terminou ainda o mês para fazer a leitura. De abril. Ô Zé... Então, sabe, essas coisas, aí criticaram, e eu sofri uma denúncia caluniosa, estou respondendo um processo criminal, da reforma administrativa que eu fiz, que eu beneficiei, cortei os cargos, beneficiei só os funcionários de carreira, reduzi em 240 mil conto o custo da folha de comissionados da prefeitura, e eles agora fizeram tudo ao contrário. Mas eles brigaram para chegar e para fazer do jeito deles agora. Isso eu fiz uma matéria no comecinho, se eu não me engano, dia 3 de janeiro, e fiz um comparativo de números de comissionados ou não comissionados, e a administração de Juninho agora, ela é a que mais comissionou. Sim. Né? E assim, eu vou te fazer perguntas que as pessoas me fazem. Tá? E não estou aqui fazendo o papel do advogado do diabo, não. Mas muita gente falou assim, lá atrás, tá? Eu vou votar no Juninho porque toda essa galera que está aí, que ela era a galera do Zé Luiz, né? Que no último mandato do Zé Luiz, o Zé Luiz já tinha selecionado, eu não digo melhor, mas já tinha selecionado, já tinha corrido com algumas pessoas que achou que já tinha dado a sua prestação de serviço para a cidade e tinha feito o seu grupo. E aí falaram para mim assim, Michel, eu vou votar no Juninho porque o Juninho vai ser o novo governo. E aí todo mundo percebeu, assim que o Juninho assumiu, a gente estava naquela pandemia, o senhor pegou o comecinho da pandemia, ele pegou o final da pandemia, e aí começou a notar que
a base do governo Juninho é a base que o Zé Luiz deixou. E digo mais, e o Juninho ainda repatriou algumas pessoas que você já tinha dispensado lá atrás. Seria essa a nova política? Porque ele criticou toda essa base sua. Porque a partir do momento que ele te joga pedra, eu estou jogando pedra no seu grupo como um todo. Se eu falo que o Zé Luiz é incapaz de administrar, eu estou falando também que as pessoas de confiança do Zé... Como é que você vê isso, Zé? Porque assim, tem muita gente que era tua ali. Então, aí, o que eu mais entendo que responde a sua pergunta é o seguinte: nada como um dia depois do outro. Eita, mundo redondo, né? Não é? Meu pai falava isso. Isso, você viu? Aí criticou tanto, quer dizer, entrou, foi, sem nenhuma experiência, foi cair no canto da sereia daqueles que não tinham capacidade, mas porque, né, tinha que ser contra a administração nossa, minha do Mazarão, acobertou esse pessoal. Então estrangulou uma área da saúde, estrangulou toda a estrutura que tinha, e aí começou a tropicar aqui, e começou a voltar. Então aí você tem a conclusão que ninguém entende mais da parte elétrica de bomba do que o Silvinho. Aí afastaram ele. Aí deu que esse pepino. Nós arrumávamos uma bomba em 24 horas. Hoje eles gastam 4 dias para trocar uma bomba. Se não mais, né? Isso. Aí pegaram a estrutura, dizendo que tinha problema na licitação, e trocaram todo aquele pessoal que tinha 30 anos lá. Que não é Zé Luiz, é funcionário de carreira. De carreira e que entende, Que não tá ali brincando. Aí hoje você vê o primeiro ano um superávit astronômico, o segundo ano um superávit astronômico. O que é superávit? Falta de capacidade para gerar o benefício para o cidadão. Sobrou um rio de dinheiro e não teve como gastar, porque não teve gente para preparar as coisas. E o serviço ineficiente para a população. Exatamente. Então, quer dizer, sabe, é aí que vem. Então, por que eles lembram? Pelo amor de Deus, eu não estou faltando com a modéstia. Por que vem essa comparação? Não, 4 vezes prefeito, Zé, como é que você não vai? Não, Michel. Não é nem questão de modéstia. Não, é pelo estilo. O Zé Luiz é trabalhador, o Zé Luiz é humano, o Zé Luiz olhou para os mais pobres, o Zé Luiz veio lá de baixo. Com todo esse canto que eles falam de mim, que não sei o quê, que eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro, mas para as pessoas simples e humildes, elas se identificam comigo. Eu vou falar. Essas pessoas mais abastadas da cidade, eles têm os carros. Eu fiz a oncologia e de repente parou porque... Não, porque lógico. Foi o Zé Luiz que fez. Quem tem dinheiro vai lá em Ribeirão Preto. E o pobre que não tem? Eu sinto de fato que é um governo elitista. É um governo elitista. Então, quer dizer, é um governo que hoje é mais voltado a questão do Facebook, da rede social, coisa que eu não tinha. Eu olhava os problemas. Sim. Eu não fico governando com o Facebook. Mas vem cá. Você tem que olhar as redes sociais, sim. Você tem que ver. Vamos ser justos, Zé. Eu quero entrar nessa... Então, é essa comparação. Eu quero entrar. Hoje. Muita gente fala, o Zé Luiz é coronel, tá? E você vai entender o meu raciocínio. Eu estou na empresa desde 97. Eu critiquei você muito em algumas coisas, principalmente no último mandato e no penúltimo. Eu critiquei. Eu estava na rádio na época, depois eu tinha um portal de notícia. Eu nunca, obviamente que ninguém gosta de receber críticas, você não vai catar o cara que critica e falar, janta comigo na mesa, não é isso. Óbvio que você fica meio assim. Mas eu nunca tive sanções, eu nunca tive ameaça, você trabalha em tal lugar, eu vou falar com o seu pai, tá, beleza. Eu acho que eu sou, se eu não for o único, eu sou um dos que critica muito a administração municipal, mas não pela falta de capacidade, por acreditar que podem fazer melhor, por terem vendido isso que poderia fazer melhor. Então quando eu critico, falo, não, eles já sabiam o que ia fazer para acabar com a enchente na 14 de março, eles já sabiam, para arrumar água eu já sabia. E aí recentemente eu sofri eu tenho sofrido muitas, ao ponto de mexer no financeiro, mas isso não vem ao caso, faz parte, é o preço que a gente paga. Mas eu fui tirado do Sambódromo, um local público, né? E ninguém falou nada. E aí eu citei e falei, olha, nem na época do Zé Luiz, que vocês diziam e dizem até hoje que ele era coronel, eu tive essa sanção. Como é que você vê isso, Zé, hoje? Porque assim, criaram uma estigma, o Zé Luiz é coronel, o Zé Luiz é só ele que manda. Como é que você vê? Aí você vê a diferença, você mesmo está sendo testemunha dizendo o seguinte, eu nunca por isso que eu fiz questão de dar esse testemunho. Para ninguém da imprensa e cobrei porque fez uma crítica. Aí você disse também, ninguém gosta de receber crítica. Lógico. Mas eu sempre entendi
né, que a crítica faz parte. Ela Você muitas entendeu? vezes é a voz da população, e depois, às vezes, até a própria pessoa que faz a crítica, às vezes, de repente, ela pode até chegar lá na frente e dizer o seguinte: porra, eu fiz uma crítica injusta. Reconhecer. Isso. Ou até mesmo o criticado pode falar, verdade, hein, não tinha me atentado. Você entendeu? E aí, eu sempre recebi assim. Agora, eu tenho um estilo de vida que não é só na vida pública, foi assim na minha vida particular, empresarial, na minha vida familiar. Eu sou duro até com a minha filha, e muito. É o jeitão. É o jeito. Eu fui educado. Eu fui formado assim. Eu não tive chance na vida. A minha chance foi só trabalhar. Você não tinha um sobrenome para carregar e falar assim, ó, eu tô garantido só por ter tido sorte. Eu só tive cobrança. Você entendeu? Minha vida foi só de cobrança. E aí você ficou calejado. Então, eu estou sempre preparando para receber a burdoada, certo? Eu fui treinado assim. Você levanta cedo pensando que não vai dar certo nada. Isso, porque nós sofremos muito. Até meus 17 anos trabalhei na roça. Eu acho que a maioria do batataense sai de casa assim. Então, eu sempre fui assim, muito cobrado. E eu passei a cobrar dos outros. Então, assim, eu fui duro com meus alunos, entendeu? Eu fui muito duro, mas claro, sempre leal. Você só é duro também quando você sabe que a pessoa pode render mais, né? Isso. Você fala, aquela pessoa ali, eu confio. Porque tem esse detalhe também. Hoje, para você ver, eu até acho que evoluiu um pouco. Eu tenho um funcionário, ele já está comigo, já faz... Eu tive um que ficou 15 anos comigo. Eu devo muito a ele, que ele cuidou muito quando eu me ausentei da minha propriedade. Ele cuidou, depois já teve um problema de saúde, até está vinculado comigo até hoje, mas está afastado por uma invalidez, né, que é uma questão de uma doença. Resultado, esse que está comigo hoje, que todos os funcionários meus duram muito tempo comigo. Eu não sou de ficar... Vem cá, eu não quero mais, vem cá. 5 dias, 10, nada disso. Até os que trabalhou comigo no escritório, tinha gente de muitos anos que trabalhou, certo? Só que eu sempre cobrei muito, porque eu fui muito cobrado na vida. E hoje eu sei... A minha mulher, de vez em quando, ela me corrige. Ela fala assim, não, você é muito duro. Pega leve. Você falou isso. Mas diz quando fica velho é pior? Vai ficando pior? Então, sabe? Ou vai melhorando? Então, aí eu converso, nós estamos trabalhando juntos, às vezes, lá, assim, trabalhando mesmo, na enxada, essa coisa e tal, tem hora que você para um pouquinho. Aí eu falo, ele tem uma diferença de idade comigo de mais de 35 anos. Eu tenho 72 anos, ele tem 35. Você entendeu? São duas realidades diferentes. Ele tem um filho com 14, 15 anos, eu já tenho uma com 30 e tantos. Né? Aí eu falo para ele, olha, eu comecei isso daqui há 30 e não sei quantos anos atrás, eu comecei assim, assado. Assim, eu vou transmitindo essa experiência da minha vida para ele. E eu tento ajudar ele. Entendeu? Eu dou um pedacinho de terra para ele plantar o milho dele, para ele ter o porquinho dele, para ele ter a renda dele. Né? Então, eu ajudo, eu falo, só que você precisa enxergar isso daí. Sim. E você teve, por exemplo, porque na tua idade... Como positivo. Eu não tinha. Eu fui enfrentar o Paraná, fiquei 2 anos morando no Paraná com um frio tremendo, na minha flor da idade, com 20 anos. Que é a terra vermelha. Isso, foi lá em Guerê, perto de Cascavel. Fiquei 2 anos sofrendo lá. Né? Mas a vida ensinou, né? A vida ensinou. Então, eu nunca tive, assim, vamos falar assim... você teve um berço de ouro, uma moleza. Então, eu sei o sofrimento. Por que, Michel, que eu dediquei demais na área da saúde? Porque todo santo dia, quando eu estava no gabinete, vinha a imagem do meu pai, que tinha que sair a pé lá da Fazenda da Mata, lá perto da usina Batatais, para poder... onde nós nascemos ali. Ele vinha a pé 25 quilômetros buscar o doutor Ângelo Marcolini Gomes, ou... o doutor Sinésio Tomazella, para ir cuidar da minha avó, ficou 4 anos em cima de uma cama. Meu avô morreu numa máquina de emprensar café. Ou seja, você sabia o que é, você sabe a valorização do serviço acontecer. Isso, o meu pai não tinha dinheiro para pagar consulta, não tinha, naquele tempo tinha SUS, não tinha remédio. Muitas vezes o finado Zezinho, o finado Zanta, essa coisa e tal, fala, não, tudo bem, depois você paga. Está entendendo? Calcula você ter uma pessoa da família e você não ter um tostão no bolso e você precisa comprar um remédio. É a coisa mais desesperadora. Minha avó ficou 4 anos em cima de uma cama sofrendo coração. E é aí que tem que entrar a política. Isso, Michel. Então, eu quero que a população, e eles entendem, a população entende. Aquele que foi beneficiado, ele consegue enxergar esse inimigo. Sim. Então, quando foi feita a hemodiálise, quando foi feita a UTI, quando foi feita a oncologia, quando foi feita a UPA, quando foi feito o SAMU,
um monte de coisa que veio na cidade, eu lembrei dessas pessoas. Eu lembrava do meu pai. Ele não tinha dinheiro para vir comprar o remédio. Você sabe o que é a dor. Isso. E você consegue falar, eu senti. Quando foi feita as casinhas dos favelados, que para mim foi a maior coisa que foi feita no primeiro mandato, na minha história política, é que eu tirei 3 favelas de Batatais, Coquim, Fepaz e Potreiro. 40 famílias num barraco plástico. Sim. Um sol Tudo forte. bem que eles estão bem esquecidos, né? Essa galera da periferia está bem esquecida pela essa atual administração. Eu tenho visitado bastante, o pessoal fala muito, tanto na questão de assistência social, tanto na questão de infraestrutura, mas de fato, né? Você dá uma casa pro cara que tem um barraco, dá entre aspas, né? Porque a pessoa paga. O que nós fizemos? A minha irmã que faleceu, ela ia lá na FEPAS, ela vinha e conversava comigo, ela me ajudou muito, tadinha. Ela falou o seguinte: meu irmão, vai lá para você ver. Eu fui visitar. Aí você pega um cara dormindo num barraco plástico, não tem água para tomar, uma criança deitado no chão, não tem onde cozinhar, não tem onde tomar banho, não tem onde fazer as necessidades. O que nós fizemos? Nós era da prefeitura, nós fizemos as 40 casas, eu mandei a Marta catalogar isso tudo, nas favelas, levantou as famílias, deu 40, nós fizemos 40 casas, na realidade não era 40, era 39, teve uma menina que era deficiente física, que morava aqui na Vila Lídia, eu vi uma vez, eu fui quando eu estava fazendo campanha, eu vi ela dormindo na garagem, aí eu lembrei dela e acabei fazendo uma para ela também. Que aí completou as 40. Isso, completou as 40. Aí, resultado, a foto e a imagem mais marcante da minha vida é aquele dia no Salão Nobre da Prefeitura, onde eu mandei chamar os 40, depois estava pronto, fui no Arimateia, falei: Arimateia, eu vou fazer uma lei não dando a casa para eles morar, não. Eu vou dar um direito deles usar a casa, porque se eu dar a casa, eles vão vender e vai voltar para o barraco plástico. Então, não vou dar a casa, não. Eu vou dar um direito de usar, pode prestar, pega na lei lá da Prefeitura, lá em 1998, por aí, que você vai ver. Eles não podem bater na mulher, tem que estudar os filhos. Fizemos uma creche, que, aliás, me ajudaram muito, a Samaritano, lá perto, doemos terreno lá, fez. Que hoje presta um trabalho do caramba. Isso, fantástico. Então, eu mando chamar isso no gabinete, lá no Salão Nobre, veio aquele povo, tudo. Aí eu chamei um na frente. Fulano, levantou, vem cá. Ele veio na frente. Eu falei: toma. Ele falou: o que é isso daqui? Eu falei: é a chave. Que chave? A chave da tua casa. Que casa? A casa que você vai mudar amanhã. Como? Sabe, aquela imagem do cara pegar e não está acreditando. Não está acreditando, porque é a pessoa que jamais achava que teria outra oportunidade. Aí ele ficou assim, eu falei: pode sentar. Eu a chave. Aí foi andando assim, os outros, aquele silêncio no Salão Nobre. Aí chamei o outro, veio no 20º, era 40, no 20º. Foi cair na ficha. Aí foi aquele zum, foi falando que nossa, olha, eu ganhei uma casa. Vai mudar. Terminou tudo, eu falei: amanhã os caminhões da prefeitura vai pegar vocês, o que vocês têm, o resto eu já peguei a parte social, arrumar colchão, cama, fogão, quem não tem, vocês vão mudar amanhã, eu vou mudar todo mundo, e vou derrubar esses barracos tudo, e não quero saber mais de barraco, nunca mais teve. Verdade. Resultado, aí eles vieram tudo na frente, eu tenho essa foto, eles muito quase me mataram sufocado, para abraçar essa coisa e tal, eu tenho essa foto, alguém tirou essa foto, não sei quem, eu tenho ela. Aí que caiu a ficha deles. Então, essa imagem, ninguém me tira da cabeça. Essa imagem, comigo e Deus, é que tem. Então, não é a crítica de um maldoso, o gabinete do ódio, ou o gabinete não sei do quê, ou o Facebook da vida, não é isso que vai me mudar. O que me muda é aquela imagem que ficou. A oncologia, como é a hemodiálise, como é a UTI. A UTI de Batatais é a única UTI que salvou um caso de hantavirose, o leito de isolamento total que nós temos. Sim. Era muito estruturada, né? É fatal. Não, e a prova foi a Covid, isso, né? A nossa UTI, ela salvou muita gente. Então, quando você pega o SAMU, aí você vê, olha, de primeiro acontecia um acidente, chegava lá o motorista daquelas ambulâncias pequenininhas, pegava na máquina, precisava pedir para a população ajudar. Hoje não, hoje chega uma equipe médica, com equipamento, com aparelho.
Olha a evolução. Quando foi fazer a UPA, que estão falando agora aí que precisa devolver um dinheiro, que também depois a gente pode questionar isso, porque deixou tudo coisa. Resultado, era 300 metros quadrados e nem conseguia a UPA. Eu falei, Luciana, eu faço a parte política, você faz a parte técnica. Fui lá em Brasília, não, eu vou atender Altinópolis, Santo Antônio juntou para estar 100 mil habitantes, Bataille não podia ter a UPA. Né? E eu já pensava na população. Aí foi fazer, não vai fazer 300 não, vai fazer 2 mil metros quadrados. Não, mas como? Não, a prefeitura vai investir. Aí fez o centro odontológico, fez o CAPS, Sim. fez a UPA. A UPA tem uma UTI neonatal, salva uma criança. Exato. Que a nossa Santa Casa ainda não tem. Exatamente. Eu não sei, pelo menos não sei se hoje tem. Entendeu? Então, é isso. E se olhar para quem precisa, né, Zé? Foi isso, Michel, que eu falei isso para os vereadores e falei isso para os caras do tribunal, em que os caras do tribunal, e você viu, de 2019 eles entenderam, 2020 entenderam. Companheiro, eu, por lei, sou obrigado a aplicar 15%. Tudo bem, eu aplico 15%, certo? Eu não posso aplicar 14,9%, mas eu posso aplicar 16%, Sim. 17%, posso aplicar 20%. Então, se você for olhar, todo político fala que tem que investir na saúde e na educação, mas não investe. Eu falei investir. Investiu. Eu investi 30... E está tomando pedrada porque fez mais do que devia. Eu investi 35% na área da saúde em 2018, 38% em 2017. 30 e tanto, a média deu 33%. Aí, resultado, isso corresponde em 2018 a 23 milhões a mais. Sim. Então, esses 23 milhões a mais, que eu quis que eles entendessem, dizendo o seguinte: olha, se eu apliquei 23 milhões a mais na saúde, eu não deixei as pessoas sofrer. Exato. Então eu podia atrasar o fundo de garantia, mas eu paguei. Só que eu atrasei. Pagou lá um jurinho, uma multa. Ah, deu tanto? Deu. Mas ele foi beneficiado mais lá, que ele precisava. Sim. Se você perguntasse para o cidadão... Não, e você olhou de quem mais precisava naquele momento. Você quer que pague o fundo de garantia em dia, o INSS em dia, ou você fica sem o remédio? Ou a senhora, igual uma mulher que ia no gabinete, que eu falei. Ela chegou lá chorando e falou assim: eu preciso tomar uma injeção, que eu estou com uma dor no joelho. Só que essa injeção custa 500 conto. E a rede não tem, diz que é medicamento de alto custo. De alto custo. Eu chamei a Luciana falou assim, tecnicamente ela era obrigada a falar isso para mim. Mas é medicamento de alto custo, nós não podemos fornecer. Eu falei, Luciana, eu não quero saber. Você dá seu jeito. Eu não quero que ela tenha dor, só isso, entendeu? Põe no lugar dela e senta com a dor. Sim, a maior dor do mundo é a de quem está sentindo. Aí eu falei, depois eu me viro com o promotor, me viro com o juiz, me viro com quem quer que seja. Mas vamos atender quem está... Mas eu quero que ela seja assistida. É que nem quando a pessoa passa fome. Você está com fome, está com fome agora. Isso. Como que você vai esperar um mês para levantar o processo da vida dela para saber? Se a pessoa votou em mim e me vê como salvador da situação dele, eu vou dizer para ele que não sou eu. Que não tem jeito. Que é o Zé, promotor, mas eu acho que é o governador, que é o responsável. Que a população vê isso. O pessoal que falou assim para você nessa última votação da Câmara Municipal: ah, não, você fez errado. Você tinha que investir 15, você investiu 33, você está ficando louco? E votou politicamente contra o senhor. Está votando contra o pobre. Sim. E a galera da periferia, eu tenho batido muito nisso. Por quê? Porque a periferia é esquecida. Ela é esquecida. E como eu estou direto ali dentro, conversando com o pessoal, fazendo o programa lá, o pessoal fala isso. A gente está esquecido. Então, Michel, aí vamos analisar o seguinte: essa oportunidade que você dá, é a primeira vez que eu estou falando tão abertamente assim. Por isso que eu estou me sentindo honrado. Estou até com medo. Veja bem, a gente tem, como cidadão, na hora de votar, nós temos que ver ou tentar entender qual é a intenção daquele cara que está sendo candidato. Porque ele pode ter muita boa fala, essa coisa e tal, mas qual é a intenção, o comportamento dele, a vida dele? Ora, se você pega um cara que teve sofrimento na infância, que não teve isso, que não teve aquilo, é diferente de um que nasceu num berço de ouro. Que diz o seguinte: olha, se eu sofrer uma dor, nunca ralou eu pego o meu carro de luxo, vou em tal lugar e pago a consulta e pronto. Mas e o pobre? É porque quem é rico não precisa de política pública. Não precisa. Ele não precisa da política. Não precisa. Quem precisa somos nós, pobres. Exato. Eu sempre falo isso aqui. Então, as pessoas falavam assim, me criticavam muito: mas se você faz casa... Tá, e aí? Quem precisa de casa? A hora que você vai pagar o aluguel lá, R$1.000, não sei quanto, aí se o cara vem, bate na porta e diz: eu não tenho. Rua. Despejo.
Então, foi dada a oportunidade para eles. Por isso que eu peguei a cidade com 26 bairros e entregou com 90. Vai lá no Clareado ao Pico e pergunta que a prefeitura desapropriou 452 terrenos e pagou. Foi o último que fez casa popular aqui, foi o senhor, né? Você entendeu? Teve mais. Então, essas pessoas, alguns venderam, eu não tenho nada com Sim, isso. a sua parte você fez. Isso, eu saí, Michel, com 40 pontos na barriga. 40 pontos na barriga. Entendeu? Está aí não sei se faleceu, mas acho que não, o motorista que pode testemunhar. Eu saio, depois de 7 dias de operada de diverticulite, eu vou em São Paulo, na favela do Pantanal, assinar o convênio das 452 casas do Clareado ao Pico. Aí o Alckmin, quando viu aquilo, tudo enfaixado, ele é médico, falou, nossa senhora, você está doido? Eu estava deitado. Ele falou, traz o convênio dele depressa. Era o último dia do Alckmin. Ele ia sair no dia seguinte. E você tem uma relação boa com o Alckmin, tem, né? De repente agora então, você é prefeito, imagina, né? O médico meu não autorizou eu ir. Eu fui. E você foi, você tem boa. Por quê? Esses 450 que está aí, eu tinha que lutar para a vida deles. São 450 sonhos, né, Zé? Se eles me criticam, me xingam ou não sei o quê, não interessa. Mas eu tinha que fazer a minha parte. Isso é teu, né? Isso. Então eu não tenho um conflito comigo. Então isso é próprio, que muitas das pessoas vejam isso. Esse cara lutou por mim. Sabe o quanto é difícil. Isso, né? Talvez esse, vamos dizer assim ainda, esse apoio que eu tenho, é porque essas pessoas enxergam isso. Olha, há pouco tempo eu estava mesmo numa oficina, aí chegou uma senhora, ela olhou bem, eu estava bonezinho, chegou e tal. Ela falou, é o Zé Luiz, né? Eu falei, é o Zé Luiz. Eu não esqueço de você de jeito nenhum, Zé Luiz. Eu falei, o cara da oficina é o testemunho. Ela falou, não, eu estava com o IPTU da casa e a água, tudo atrasado, nós ia perder, que tinha que fazer o inventário, essa coisa e tal. Aí eu fui lá conversar com você, aí você perguntou para mim, quanto é que você pode pagar por mês? Eu falei, posso pagar tanto. Eu falei, então tá bom. Fechou. A senhora paga, fez. Falei, nossa, a casa hoje é minha, foi por causa disso, então não esqueça de você. E hoje uma galera com conta bloqueada que recebeu um benefício, a pessoa está dizendo que ela não consegue. Não que não seja legítima a cobrança da dívida, mas acho que tem jeito, né? Então, porque quem tem muito dinheiro não é cobrado assim. Então, quando você vê assim, por que só fala ainda no Zé Luiz? O Zé Luiz já foi, que eu falei até, eu estou com 72 anos, eu já dei minha contribuição para a cidade, né? Eu não me furto de ajudar as pessoas, até hoje. Até hoje, se alguém pedir, eu ajudo. Assim, e como eu disse, o ano que vem, eu não estou vendo ainda nenhuma movimentação. Mas se aparecer umas pessoas com uma proposta, e se quiser, por um acaso, ter alguma opinião minha, pode procurar que eu faço. Eu não tenho ódio, eu não tenho maldade. Fizeram muito isso comigo, mas eu não retribuo dessa forma. Talvez aí o meu sucesso de eu chegar onde cheguei. E tá aí a diferença, 4 mandatos. Eu não retribuí com ódio. Então, eu penso assim, essas pessoas, né, elas precisam da gente. Sim. É para eles que a política existe. Que hoje eu falo isso para o meu funcionário, eu só tenho uma casa e tenho aqui esses pezinhos de café, que eu cuido deles, que é o que dá a minha sustentabilidade, sustenta você com o teu salário, sustenta alguns que nós traz aqui para trabalhar, que sustenta na época da colheita, todos esses pezinhos de café. Vamos tratar eles com carinho. Sim. Né? Vamos tratar eles com jeito, porque é ele que dá o sustento para nós. Exato. Então, o meu plano de saúde é esse pezinho de café aqui. Eu não tenho plano de saúde. É o pezinho de café. Sabe? Então, eu interajo assim. E daí, talvez, uns falem que eu tenho muita sorte. Eu acho que não. Acho que é trabalho. Eu acho que é trabalho. Eu acho que é o trabalho e Deus, eu acho que vê e retribui. Fala. Retribui isso aí, né? Zé, quero te agradecer. Já ultrapassou o tempo, mas eu sei que tem muita coisa para a gente falar. Quase 2 horas de entrevista. Mas quero já te deixar de antemão o convite para uma próxima vez, a gente, sei lá, falar. Eu acho muito importante a tua experiência, a tua visão.
E assim, a gente não pode apagar um cara que foi 4 vezes prefeito, foi secretário de finanças, professor, contador. Você contou uma rica história do passado, que eu tenho certeza que muita gente que hoje às vezes está no poder não sabia. Não. E eu acho que é isso. Batatais não nasceu hoje. Batatais ela não começou a ser construída hoje. Então ela vem construindo, obviamente, com acertos, obviamente com erros, mas acima de tudo eu acho que é isso. Eu acho que a nossa cidade, ela sempre se destacou por ter políticas que atendiam quem mais precisa. Porque, repito, quem tem condição não precisa do atendimento da saúde, não precisa da educação, não, tem o direito, é um direito. Sim. Mas quem mais usa é quem precisa, Zé. Eu quero muito te agradecer. Eu que agradeço. Eu nunca tive assim, uma liberdade tão grande igual dessa entrevista, né? Vai ficar histórica essa entrevista. Ficou mesmo. E estou sempre à disposição. Eu quero dizer também que eu tenho meus defeitos, meus erros. Todo mundo. Todo mundo tem. Mas que eu procurei trabalhar muito em prol de uma comunidade, né? Então, hoje eu ando de cabeça erguida, né, na cidade, embora eu sei que tem alguns que às vezes a função dele é criticar, é procurar o ódio, mas eu não retribuo dessa forma, não. Você não põe eles para fora do sambódromo. De maneira não. Eu retribuo com o meu trabalho, a minha ajuda. Eu acho que é a melhor resposta, né? Isso. Melhor resposta. Hoje, assim, para encerrar, eu tive na hemodiálise agora há pouco tempo que eu faço um acompanhamento lá, que, aliás, graças à hemodiálise que eu descobri que eu poderia ter um problema no rim. Sim. E se não fosse isso, eu teria, sim. Hoje talvez eu estaria fazendo hemodiálise. Graças a uma médica que nós contratamos, que está aí até hoje, a doutora Edmara. Hoje tem 3 nefrologistas. Hoje você pega aqui, próximo ali à Santa Casa, você vê um monte de consultórios. Um complexo de saúde. Complexo de saúde por causa da Santa Casa, da UTI, da hemodiálise, da oncologia, enfim. Esse foi o progresso de Batatais. Então eu fico feliz com isso. Eu estive lá na hemodiálise esperando para ser atendido e eu fiquei olhando ali 1 hora e pouco que eu fiquei, vendo quem chegava, quem saía. E até a médica disse para mim, olha, o senhor tem um céu garantido. Eu falei, eu não sei, depende de Deus. Vamos ver, né? O que chega lá em cima. Vamos ver, tem uns defeitos também, de embora que você não sabe, mas ela falou assim, não, o que o senhor fez aqui, né? Falou assim, olha isso daí, a alegria, né, de poder ter essa condição de oferecer para a população. Então isso é que deixa a vida pública, Michel, é assim. Sim. Só vale por isso. Exato. Você entendeu? Se não fosse por isso, não eu vale acho que a pena, não. É poder para servir. Porque dinheiro passa. Ah, não, você não ganha. Eu ganho muito mais sem ser Sim, prefeito. Totalmente. Você totalmente. Eu sou um e o desgaste é muito menor. Aí eu fico pagando advogado, porque o cara lá, maldoso, entrou com um processo, com uma denúncia que não vira nada, porque tudo que eles fizeram não virou nada. Não vai para frente. Fico. Porque, sim. Então não, fico. Minha filha tem que ver alguma coisa, minha mulher, minhas irmãs, então nada disso, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, não está mais aí também, mas quando era viva minha mãe também não gostava de ver isso daí. Sim, né? horrível. Então por isso que eu nunca agredi, nunca retribuí nada a ninguém. Você não vai por esse... porque as pessoas têm família. Sim. Você entendeu? A pessoa isso tem um família. Peso muito grande para quem não está dentro do... Isso. Então, nada disso. Então é assim, a vida pública dá essa oportunidade da gente poder fazer alguma coisa a uma comunidade do qual a gente faz parte. Enquanto eu viver, se eu puder colaborar, eu acho melhor colaborar, certo? Mas, assim, ter a minha contribuição. Eu acho que como cargo público, não, porque... Não mais. Não, 72 anos, né? Vocês podem se eu viver mais uns 10 anos, tá bom demais, né? Deus me dando mais uns 10 anos para mim acabar de... Está bem consolidada minha vidinha. De ajeitar as coisas. Minha filha está bem encaminhada, é concursada, tem a profissão dela. Eu e minha mulher, só peço isso, né? Que Deus me dê. E as condições de eu e minha mulher, né? Que me ajudou muito, da gente viver de vida, né? Em paz esses restinhos de ano que a gente tem. Mas uma alegria muito grande, te agradeço de coração e estou à tua disposição. E desculpa aí por alguma coisa. Imagina. O pessoal adorou. Um abraço. Muita história. Todos, né? Zé Luiz Romagnoli, ex-prefeito de Batatais, 4 vezes, né? Zé, mais uma vez, obrigado. Agora você já sabe o caminho aqui da nossa fortaleza, é só chegar e falar aqui. Obrigado. Que bom. Um abraço. É o nosso podcast Eu aos 40. Hoje estamos falando com o ex-prefeito de Batatais, José Luiz Romagnoli, mas atenção para esse recado, tá bom? Em abril, Batatais vai tremer com Batatais Car Show. Veja aí. Batatais Car Show. O retorno está na área. O brabo tem nome. Batatais Car Show.
dias 15 e 16 de abril. Local: Recinto da Festa do Leite, em Batatais, São Paulo. Em Batatais, São Paulo. Sábado, dia 15, etapa DB Drag com a MTM Brasil. Pista liberada para o grau, som liberado o dia todo. E mais, balada automotiva com DJ Jefferson e DJ Bruno Ramos. Presença dos caminhões: Paredão Excêntrico, Caminhão Nervoso, Caminhão Costa Teles e Caminhão Quebra Tudo. Domingo, dia 16, etapa MTM Brasil de som e rebaixados. E o maior racha de som de todos os tempos. Entre os caminhões, Quebra Tudo e Paredão Excêntrico. Presença confirmada: Mulher Tantão e do Netinho Maia. E sorteio de 3 caixas Batatais Car Show. E você é nosso convidado, dia 15 e 16 de abril, no recinto da Festa do Leite, tem a 16ª edição do Batatais Car Show. Agradecer vocês pelo carinho da audiência, agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto. Semana que vem tem mais um episódio, mais uma pessoa aqui contando histórias diferentes para você. Gostou do nosso episódio? Curta, compartilha e envie para seus amigos. Um abraço a todos. Tchau.